Imagina ser transportado para um mundo de magia, só para descobrir que você é oficialmente a pessoa mais fraca que existe. Não fraco, não abaixo da média, o mais fraco. As estatísticas do Shaolin eram tão ruins que viraram recorde, um recorde que ninguém queria. Mas enquanto todos riam do seu talento lixo, eles não faziam ideia que ele escondia uma habilidade cheat de rank SS. Uma habilidade quebrada que permite que ele aprenda mais de 100 vezes mais rápido que todo mundo. E isso nem é a parte assustadora, porque o Shaolin também pode copiar as habilidades únicas de outras pessoas e torná-las suas. O que acontece quando o calouro mais fraco da academia ganha o poder de roubar talentos e crescer mais rápido que qualquer um no mundo? Bem, digamos que as pessoas que o ridicularizavam não vão rir por muito tempo. Se você curte protagonista overpower, crescimento insano e vingança satisfatória, não esquece de se inscrever no canal. O título desse manhwa é o Calouro Rank SS da Super Academia de Magia. Agora, vamos mergulhar na história. Alguém sentiu uma tontura danada. O jovem abriu os olhos devagar, porque o barulho ao redor estava alto demais. Confuso, ele se perguntou o que diabos estava acontecendo. Havia incontáveis pessoas reunidas dentro da sala. O jovem parecia chocado e confuso. Ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo ou quem eram aquelas pessoas. Há poucos momentos ele tinha adormecido em sua própria casa, mas agora de alguma forma acordou em um lugar completamente desconhecido. Isso fez se perguntar se tinha sido sequestrado, ou se tudo aquilo era apenas um sonho. De repente, uma dor aguda atravessou sua cabeça. Então, ele se lembrou da carta estranha que havia recebido. O protagonista aqui é Shaolin, um recém-formado da faculdade. Antes de arrumar um emprego de verdade, ele ganhava a vida upando contas em jogos de videogame. Mais cedo naquele dia, ele tinha vencido várias partidas. E depois de terminar por hoje, ele casualmente rolou o feed do celular. Navegando, ele se deparou com um vídeo mostrando um pai espancando violentamente o próprio filho. A cena imediatamente o lembrou de como seu próprio pai costumava chamá-lo de lixo. Para provar que não era o inútil que todos acreditavam, Shaolin se mudou e decidiu morar sozinho. Ele queria provar que não era inútil, ele simplesmente ainda não tinha descoberto no que era realmente bom. No entanto, ele nunca poderia ter esperado o que aconteceria a seguir. Menos de 2 dias depois de se mudar, ele de repente recebeu uma carta estranha no meio da noite. Curioso, ele a abriu. No momento em que o fez, uma névoa negra explodiu do envelope e o envolveu. A carta acabou sendo um aviso de admissão da Academia Dawn. Declarava que ele havia sido aceito como calouro preparatório antes de teleportá-lo instantaneamente para lá. Em termos simples, Shaolin foi basicamente sequestrado à força para aquele inferno conhecido como Academia Dawn através de uma carta misteriosa. No começo, ele realmente achou que tudo aquilo era algum tipo de brincadeira bizarra. Um homem por perto notou que Shaolin finalmente havia acordado. O homem questionou zombeteiramente quão terrível era a saúde física de Shaolin para ele ter permanecido inconsciente por mais de 3 horas seguidas. A multidão ao redor imediatamente começou a questionar o homem sobre quem ele era. Alguns exigiram saber se aquilo era um ato de sequestro. Outros gritaram que queriam ir embora imediatamente e ameaçaram chamar a polícia. O homem estalou a língua com irritação. Então ele desferiu um golpe repentino. O ataque voou diretamente sobre as cabeças de todos. Ele friamente os advertiu para calarem a boca imediatamente. Ele reclamou que havia idiotas como eles em todas as turmas de calouros. Ele até zombou do departamento de recrutamento e se perguntou se aquelas pessoas simplesmente ficavam sentadas sem fazer nada o dia todo. Ele declarou abertamente que o departamento de recrutamento era cheio de completos imbecis. Ele acrescentou que, como alguém havia acordado tarde demais e desperdiçado o tempo de todos, ele manteria a explicação curta. O homem se apresentou como Tin Xuan, um conselheiro de calouros da turma 7 da Academia Dawn. Ele explicou que todos eles eram escolhidos que passariam por quantidades brutais de treinamento para se aprimorarem constantemente e temperarem sua força até que finalmente ganhassem as qualificações necessárias para entrar no novo mundo. A maioria das pessoas ali imediatamente presumiu que ele estava louco. Xuan calmamente os informou que neste lugar eles poderiam obter poder, riqueza, autoridade e até mesmo a imortalidade. Ele ordenou que todos guardassem seus documentos de identificação, porque eles começariam imediatamente a avaliação de potencial. Shaolin estimou que havia pelo menos 200 pessoas reunidas ali, tornando óbvio que este não poderia ser um caso de sequestro comum. Ele se perguntou que tipo de lugar era aquele e se ele ainda estava na Terra. A frase Novo Mundo soava mais como algo de um projeto de migração alienígena. E também se perguntou se a chamada avaliação de potencial funcionava de forma semelhante às estatísticas de personagem em um videogame. Logo depois, um homem entrou em uma cápsula estranha. Momentos depois, a máquina emitiu um bip alto, sinalizando que a varredura estava completa. Juan olhou os resultados e anunciou friamente que o valor total de atributo do homem era apenas 24, chamando-o de lixo completo. Então ele imediatamente ordenou que a próxima pessoa avançasse. Um homem de aparência musculosa entrou em seguida e recebeu 32 pontos, o que Xuan considerou razoável. Xuan explicou que em média apenas 1 ou 2 alunos por turma possuíam dados que realmente valiam a pena prestar atenção. Ele jurou que mais tarde ele absolutamente reportaria o departamento de recrutamento diretamente ao diretor e faria com que aqueles idiotas inúteis fossem realocados para separar lixo no aterro. Então ele impacientemente chamou o próximo aluno imediatamente.
Shaolin foi a próxima pessoa a entrar na cápsula, no entanto a máquina continuou emitindo bips por muito mais tempo que o normal. Shaolin rapidamente notou que sua avaliação estava demorando muito. A maioria das pessoas terminava em 6 ou 7 segundos, mas ele já estava ali há quase um minuto inteiro. Qin esperou calmamente. Eventualmente, a máquina finalmente anunciou que a varredura havia sido concluída. No entanto, Chuan parou Shaolin de repente porque queria examinar pessoalmente os resultados. Como a varredura demorou tanto, ele se perguntou se um gênio de verdade finalmente havia aparecido. Mas no momento em que viu os resultados, sua expressão mudou instantaneamente para choque. A tela exibia o perfil de Shaolin, revelando que ele possuía apenas 2 pontos em força, agilidade, inteligência e 3 pontos em constituição. Isso significava que seu valor total de atributo era apenas 9 pontos. No momento em que Chuan viu o número, ele fez uma cara completamente nojenta. Ele murmurou que desde que entrou na Academia Dawn, ele nunca tinha visto valores de atributo tão patéticos. Chuan declarou em voz alta que aquela era a primeira vez que ele testemunhava um aluno com estatísticas de um dígito e abertamente chamou Shaolin de uma espécie rara de lixo. Shaolin imediatamente se sentiu mal ao ouvir isso. No fundo, ele sentiu que ninguém ali queria ter sido arrastado para aquele lugar em primeiro lugar. Ele também pensou amargamente que se eles eram realmente tão capazes, então deveriam simplesmente mandá-lo de volta para casa imediatamente. Qin parecia profundamente desapontado. Ele admitiu que por um breve momento ele pensou que um estudante realmente talentoso havia aparecido, apenas para ter suas expectativas completamente despedaçadas depois de esperar tanto tempo. Ele chamou Shaolin diretamente de um completo perdedor. Ouvir aquelas palavras imediatamente lembrou Shaolin de todas as vezes que as pessoas o chamaram de inútil no passado. Na infância e a vida adulta, não importava onde Shaolin fosse, as pessoas sempre o repreendiam e o chamavam de perdedor. Isso deixou furioso que ele ainda não conseguisse escapar desse título, mesmo depois de ser arrastado para aquele inferno. Qin declarou sem rodeios que com atributos como aqueles, entrar no teste era basicamente suicídio. Ele até acrescentou que dar uma plaquinha de identificação para Shaolin era um desperdício completo, mas Shaolin de repente arrancou a plaquinha dele. Ele gritou que se ele era realmente um perdedor ou não nunca poderia ser decidido por um único número. Não importava o que acontecesse, ele ainda faria o teste pessoalmente. Qin zombou e comentou que o aluno certamente tinha uma boca teimosa. Ele decidiu friamente que simplesmente esperaria e observaria a realidade dar um tapa na cara de Shaolin. Ele até o advertiu para não fazer xixi nas calças de terror durante o teste mais tarde. Naquele momento, uma mulher perguntou sobre os alunos talentosos que Qin havia mencionado anteriormente. Qin explicou que aquelas pessoas eram os poucos sortudos pessoalmente favorecidos e alimentados por Deus. Eles eram as garantias mais fortes de sobrevivência no Novo Mundo e estavam praticamente destinados a se tornarem poderosos. Enquanto isso, o resto da turma precisava se concentrar em descobrir como sobreviver ao exame de admissão primeiro. Outra mulher então perguntou sobre a inimaginável riqueza e poder que Qin havia mencionado anteriormente. Ela queria saber que tipo de preço eles precisavam pagar em troca dessas coisas. Qin se lembrou que o nome dela era Gu Xiaoyue. Ela possuía os maiores valores de atributos iniciais entre todos os presentes, embora sua aptidão não parecesse indicar nenhum talento especial. Ele explicou que dentro da academia, créditos e pontos de redenção funcionavam como uma moeda comum e podiam ser trocados por praticamente qualquer coisa que desejassem. Gu Xiaoyue respondeu calmamente que entendia. Shaolin se viu surpreso que uma garota tão gentil e quieta possuísse os atributos mais altos de todo o grupo. Ele também notou que Qin falava com ela bem mais educadamente do que com todos os outros, deixando claro que a respeitava muito. Qin então instruiu todos a checarem suas janelas de status, recitando mentalmente as palavras checar atributo. Shaolin tentou imediatamente. Uma tela apareceu instantaneamente à sua frente. Exibia seu nome junto com seus atuais 0 créditos e 0 pontos de redenção. Seu valor total inicial de atributos era 24. Sua força e agilidade eram ambas 2, enquanto sua inteligência era 3. Tanto sua avaliação de ataque físico quanto a de ataque mágico eram classificadas como F. A tela mostrava ainda que sua expectativa de vida natural era de 83 anos. Como ele tinha 22 anos no momento, restava aproximadamente 60. No entanto, um aviso embaixo explicava que cada vez que ele morresse, 10 anos de sua vida seriam deduzidos automaticamente. Assim que sua expectativa de vida restante chegasse a 0, ele morreria permanentemente. Shaolin ficou completamente chocado ao saber disso. As outras pessoas ao redor dele pareciam igualmente horrorizadas após verem a mesma informação. De repente, um bip chamou a atenção de Shaolin. Uma nova notificação apareceu de repente à sua frente, informando que flutuações anormais haviam sido detectadas no estudante Shaolin. Ele mal podia acreditar que um talento oculto realmente despertaria para alguém considerado lixo como ele. Shaolin olhou rapidamente para os outros por perto, então ele percebeu que nenhum dos outros estudantes havia reagido à notificação. Isso imediatamente o fez suspeitar que ele era a única pessoa capaz de ouvir o estranho alerta do sistema. O sistema então exibiu que tanto o nome do talento quanto o nível do talento não existiam no banco de dados. A análise revelou que a eficiência de aprendizado de Shaolin havia melhorado muito e estava atualmente avaliada como nível 1. Ele possuía um talento passivo que aumentava a eficiência de aprendizado de cada atributo em 100%. Além disso, sua habilidade ativa lhe concedia uma oportunidade de replicação.
Essa habilidade permitia que ele copiasse qualquer habilidade equivalente a uma avaliação de rank F, com o efeito copiado durando 3 minutos completos. No entanto, as habilidades de talento em si não podiam ser copiadas. Como não havia precedente para esse talento e não havia regras atuais a respeito, o sistema anunciou que o primeiro possuidor desse novo talento receberia o privilégio de nomeá-lo pessoalmente. Em termos simples, Shaolin entendeu que ele podia aprender rápido e copiar habilidades temporariamente. Após pensar um pouco, Shaolin escolheu um nome muito simples e direto para o talento. Ele decidiu chamá-lo de habilidade de estudioso. O talento foi oficialmente inserido no banco de dados do sistema como habilidade de estudioso nível 1. Seu rank geral de talento foi então imediatamente avaliado. Foi avaliado como um talento rank SS. O escaneamento foi concluído com sucesso. Mesmo Qin Xuan permaneceu completamente incapaz de detectar a existência da habilidade de estudioso. Perceber que ele secretamente possuía um talento rank SS imediatamente fez Shaolin sorrir. Finalmente ele possuía uma verdadeira carta na manga para sobreviver. Um estudante de repente questionou o que exatamente significava o valor de expectativa de vida. Ele apontou nervosamente que só tinha 9 anos restantes. Se morrer uma vez deduzisse 10 anos, então sua expectativa de vida cairia instantaneamente para zero. Ele se perguntou se o sistema estava com defeito. Shinko imediatamente deu um tapa na cabeça do estudante e o chamou de idiota completo. Ele confirmou que o estudante realmente só tinha 9 anos restantes. Se ele morresse uma vez, toda a sua expectativa de vida restante seria deduzida completamente, resultando em morte imediata. No entanto, Xuan zombou dos outros por acreditarem que isso era alguma espécie de perda, e declarou ousadamente que eles na verdade haviam ganhado na loteria. Ele explicou que no mundo exterior, pessoas comuns naturalmente perdiam um ano de vida a cada ano, e se encontrassem perigo e morressem, então simplesmente ficavam mortas para sempre. Mas dentro da Academia Dawn, a expectativa de vida em si era tratada como um recurso valioso. Funcionava como moeda, podia ser recuperada completando missões, trocada por pontos e até estendida fortalecendo-se. Em outras palavras, eles podiam realmente recuperar os anos de vida que haviam perdido. Após terminar sua explicação, ele perguntou se todos finalmente entendiam. O estudante só pôde gemer em desespero. Qin Xuan continuou explicando que o que a academia realmente lhes oferecia era um trampolim capaz de mudar completamente seus destinos. A academia podia fornecer poder, conhecimento, riqueza e até uma expectativa de vida estendida. Contanto que alguém possuísse créditos e pontos de troca suficientes, então, em teoria, a vida eterna em si não era impossível. Gu Xiaoyu então perguntou se essa lei estranha se aplicava apenas dentro da academia ou se existia universalmente em todos os lugares. Qin Xuan respondeu que, uma vez que alguém se tornasse oficialmente um estudante da academia, a lei entraria automaticamente em vigor. Portanto, enquanto eles permanecessem na Terra, essa lei continuaria se aplicando a eles o tempo todo. Depois disso, Qin Xuan declarou que toda a bobagem desnecessária havia acabado e anunciou que o exame de admissão começaria imediatamente. Ele ordenou que todos permanecessem exatamente onde estavam, sem se mover. Um anúncio do sistema ecoou de repente por toda a sala, declarando que os preparativos de teletransporte estavam em andamento e que a contagem regressiva havia oficialmente começado. A contagem regressiva começou de 3, depois caiu para 2, e no momento em que chegou a 1, todos os estudantes se transformaram em raios de luz roxa, e então desapareceram completamente. Lincoln reclamou imediatamente que a turma atual de calouros não continha um único estudante verdadeiramente talentoso, o que também significava que ele definitivamente não receberia uma boa pontuação de avaliação desta vez. Ele amaldiçoou sua péssima sorte. De repente, alguém o chamou em voz alta. Um homem fumando um charuto se aproximou casualmente de Qin Xuan. O homem se gabou orgulhosamente que a turma 3 conseguiu produzir 2 calouros talentosos. Um havia despertado um talento rank A, enquanto o outro possuía um talento rank B. Então ele perguntou com arrogância como as coisas estavam indo do lado de Qin Xuan. Qin Xuan soltou um suspiro cansado e reclamou que sua turma só tinha um gênio, cujas estatísticas iniciais totais mal ultrapassavam 40 pontos. O homem questionou qual era o sentido de estatísticas altas quando o talento em si importava muito mais do que qualquer outra coisa. Ele mencionou como o país da águia supostamente produziu um calouro duplo rank SS no ano anterior. Qin Xuan respondeu imediatamente que o boato já havia sido desmentido há muito tempo. O banco de dados central não continha registro de nenhum talento duplo rank SS, o que significava que tal coisa simplesmente não existia neste mundo. Ele acrescentou que mesmo um único talento rank SS já era considerado incrivelmente raro em todo o planeta. No fundo da Floresta dos Goblins, os estudantes de repente chegaram em frente a uma caverna enquanto eram atacados por um cheiro horrível. Todos imediatamente cobriram o nariz com nojo. Uma tela apareceu de repente na frente de Shaolin. A notificação informou que o exame de admissão havia oficialmente começado. A missão obrigatória declarava que eles estavam atualmente no fundo de um ninho de goblins e precisavam escapar da floresta em 1 hora para chegar à zona segura com sucesso. Havia também 2 missões opcionais. A primeira exigia que eles matassem 5 goblins, enquanto a segunda exigia que eles derrotassem o próprio Rei Goblin. Completar a missão obrigatória os recompensaria com 10 créditos e 100 pontos de troca. Completar a missão opcional concederia 10 créditos adicionais, junto com 200 pontos de troca. Enquanto isso, limpar a missão opcional 2 os recompensaria com mais 20 créditos e 500 pontos de troca. Ao mesmo tempo, Shaolin também recebeu um pacote de presente exclusivo para pré-estudantes. O pacote de presente continha uma arma aleatória.
Outra notificação do sistema informou a todos que não haveria pena de morte durante o teste de admissão. Os estudantes imediatamente irromperam em aplausos depois de saberem que sua expectativa de vida não seria deduzida mesmo se morressem. Shaolin obteve um cajado de novato mais 1. Sua classificação de ataque mágico era Rank F. A habilidade anexada era chamada de Bola de Energia, que consumia poder mental toda vez que era usada. Ao mesmo tempo, ele também desbloqueou a habilidade Maestria Básica com Varinha. Seu nível atual era 1, com 0 de 100 pontos de experiência. Ver pontos de experiência e habilidades de armas imediatamente lembrou Shaolin dos jogos que ele costumava jogar, já que era o caso. Ele decidiu testar o cajado, então ele desferiu um ataque. O feitiço atingiu a parede e criou uma marca perceptível. O sistema o notificou imediatamente que ele havia ganhado mais 2 pontos de experiência para a Maestria Básica com Varinha. A habilidade permaneceu no nível 1, mas o progresso agora havia aumentado para 2 de 100 pontos. Shaolin percebeu instantaneamente que ele estava correto. Usar armas realmente aumentava a experiência de maestria. Além disso, ele possui o efeito passivo do talento estudioso Rank SS. Por causa disso, sua velocidade de nivelamento de habilidade seria 2 vezes mais rápida que a de todos os outros. Mas de repente ele sentiu uma dor aguda na cabeça. Shaolin percebeu rápido que seus atributos eram baixos demais. A barra de mana dele era curtíssima, o que significava que ele não podia lançar magias várias vezes seguidas. Logo depois, outro aviso apareceu, dizendo que sua mana atual era insuficiente e que ele estava temporariamente impedido de lançar a bola de energia de novo. Enquanto isso, outro aluno gritou animado que tinha desbloqueado Maestria Básica em Espada Pesada, e que cada golpe bem sucedido dava um ponto de experiência. Shaolin já tinha entendido que usar uma arma correspondente desbloquearia automaticamente sua habilidade de maestria relacionada. Baseados nessa lógica, se eles praticassem suas armas casualmente por um tempo, poderiam tecnicamente ficar ali e upar de nível antes de completar a missão. Porém, balançar armas loucamente sem parar não era realmente útil. Um certo padrão de combate ainda precisava ser atingido antes que os ataques dessem pontos de experiência, e o consumo de estamina de atacar repetidamente era enorme. O limite de tempo estrito da missão claramente existia para impedir que os alunos ficassem em um lugar só e fizessem um farm infinito de experiência de maestria. Depois de pensar bem, Shaolin concluiu que trocar para uma arma física provavelmente maximizaria a vantagem dada pelo seu talento de subir de nível rápido. Naquele momento, Gu Xiaoyu se aproximou dele de repente e perguntou se ele queria trocar de arma. Gu Xiaoyu admitiu que, embora ela nunca tivesse jogado de verdade antes, ela ainda entendia que habilidades como magia geralmente vinham com algum tipo de custo. Seja chamado de mana ou poder mental, ela acreditava que estava mais provavelmente ligado ao atributo de inteligência da avaliação física anterior dele. Ela concluiu que o cajado de Shaolin combinava muito mais com ela. Ao mesmo tempo, ela apontou que o próprio Shaolin parecia precisar de uma arma que dependesse mais de precisão e mobilidade. Na opinião dela, a varinha que ele possuía atualmente simplesmente não combinava nada com ele. Shaolin perguntou se ela era Gu Xiaoyu antes de se apresentar em troca. Gu Xiaoyu então perguntou calmamente se ele estaria disposto a trocar de armas com ela. Shaolin concordou, embora tenha avisado que a varinha exigia um certo grau de precisão e mira cuidadosa para usar seus ataques corretamente. O sistema notificou Shaolin imediatamente que ele havia obtido uma adaga novata. Seu poder de ataque físico era classificado como F. Ao mesmo tempo, ele também desbloqueou a habilidade Maestria Básica em Adaga. A habilidade estava atualmente no nível 1, com progresso em 0 de 100 pontos. Depois de segurar a adaga, Shaolin imediatamente comentou que ela parecia muito mais natural e fácil de manusear para ele. Ao mesmo tempo, Shaolin também percebeu que provavelmente seria mais seguro encontrar outro colega de equipe se ele quisesse passar na avaliação sem problemas. Ele estava prestes a convidar Gu Xiaoyu para formar uma equipe com ele. No entanto, o homem empunhando a espada pesada o antecipou. O homem explicou que já tinha ouvido dizer que Gu Xiaoyu possuía os atributos mais altos de toda a turma. Ele propôs com confiança que ela cooperasse com ele em vez disso, enquanto se gabava orgulhosamente que sua força, constituição e agilidade ultrapassavam 10 pontos. Então ele apontou diretamente para Shaolin e declarou com confiança que, comparado a alguém como ele definitivamente passaria na avaliação se Gu Xiaoyu se juntasse a ele em vez disso. O homem se apresentou como Wang Dalin. Gu Xiaoyu considerou a oferta em silêncio por um momento, então ela o rejeitou categoricamente. A multidão ao redor instantaneamente explodiu em risadas ao ver Wang Dalin ser rejeitado tão diretamente. Dalin imediatamente entrou em pânico de vergonha, então seu olhar pousou de repente em Shaolin. Ele instantaneamente redirecionou toda sua raiva para ele. Wang Dalin admitiu abertamente que ver lixo com atributos de um dígito como Shaolin sempre o irritava. Ele zombou de Shaolin não apenas por ser fraco, mas também por fingir analisar armas como se realmente soubesse do que estava falando. Shaolin argumentou calmamente que se alguém passaria no teste ou não dependia inteiramente de sua própria habilidade. Em vez de perder tempo em brigas sem sentido, ele aconselhou Wang Dalin a economizar sua estamina para a missão à frente. Enfurecido, Wang Dalin de repente agarrou Shaolin pela gola e declarou em voz alta que ele pessoalmente lhe mostraria o que era habilidade de verdade. Shaolin apenas zombou em resposta, então ele disse calmamente a Wang Dalin que ele não teria chance. Isso imediatamente confundiu Wang Dalin. Ele não tinha absolutamente ideia de que um Goblin já estava correndo em sua direção por trás.
Wang Dalin foi subitamente cortado diretamente no rosto pelo Goblin. Uma longa cicatriz apareceu instantaneamente em sua bochecha. Sem perder um segundo, o Goblin avançou contra ele novamente. No entanto, desta vez, Wang Dalin estava totalmente preparado e imediatamente brandiu sua arma, cortando o Goblin limpo ao meio. Ele murmurou para si mesmo que quase morrera agora. Dalin então olhou furiosamente para Shaolin por ficar ali parado e vê-lo passar vergonha. No entanto, ele de repente parou de falar ao sentir algo por perto. Mais Goblins haviam chegado. A visão instantaneamente fez os alunos gritarem alto de terror. Uma mulher assustada balançava sua espada loucamente enquanto gritava para os Goblins ficarem longe dela. Enquanto isso, outro homem foi imediatamente derrubado depois que um Goblin o arranhou no peito. Naquele momento, Shaolin finalmente percebeu que tudo o que acontecia ao seu redor era completamente real. Ele podia sentir o cheiro do ar, sentir a dor e até mesmo sentir cada objeto que tocava. Exceto pela paisagem que parecia um tanto virtual, todas as outras sensações pareciam completamente reais. Shaolin admitiu silenciosamente que tinha sido muito ingênuo antes, porque essa situação não era nada parecida com jogar videogame. Pessoas comuns sem experiência de combate estavam simplesmente esperando para serem massacradas, mesmo que estivessem carregando armas. Um dos alunos de repente notou que os Goblins não pareciam dispostos a atacar ninguém que ficasse dentro da caverna. Ele rapidamente gritou para todos recuarem imediatamente para o interior. Então ele correu diretamente passando por Shaolin. Por enquanto, o interior da caverna parecia relativamente seguro. No entanto, Shaolin sabia que a segurança definitivamente não duraria para sempre. Ele notou uma mensagem do sistema rotulada como proteção de caverna, que exibia um tempo restante de 29 minutos e 38 segundos. Shaolin se forçou a se acalmar, ele absolutamente se recusava a permanecer um pato sentado indefeso. Imediatamente começou a balançar sua adaga repetidamente, ganhando mais 2 pontos de experiência para a maestria básica em adaga. Como ele esperava, os pontos de experiência só eram concedidos quando os ataques atingiam um padrão adequado e eram executados com força suficiente. Sua força era apenas nível 2, enquanto sua constituição estava no nível 3, colocando-o perto do fundo absoluto entre os alunos. Por causa disso, ele queria garantir que cada movimento contasse. Antes que a batalha real começasse, ele pretendia se familiarizar o máximo possível com a adaga enquanto aumentava sua experiência de maestria. Naquele momento, outro aviso apareceu de repente, declarando que a proteção da caverna estava perto de expirar, com apenas 2 minutos e 38 segundos restantes. Os alunos imediatamente entraram em pânico ao perceber que a caverna logo se tornaria insegura também. Alguém chorou desesperadamente que a missão era praticamente impossível de completar. Outro aluno reclamou que armas de longo alcance eram quase inúteis, porque mal conseguiam acertar alguma coisa, especialmente quando os Goblins se moviam tão rápido. Enquanto isso, Gu Xiaoyue permaneceu sentada calmamente contra a parede, observando tudo ao seu redor em silêncio. Ela eventualmente notou que Shaolin ainda estava balançando sua adaga continuamente. Neste ponto, Shaolin já parecia visivelmente exausto. Gu Xiaoyue disse calmamente a ele que o que ele estava fazendo era basicamente sem sentido. De acordo com seus cálculos, aumentar uma habilidade de maestria de arma para o nível 2 normalmente exigia cerca de 1 hora inteira de treinamento. Como a missão tinha um limite de tempo rigoroso, simplesmente não havia tempo suficiente para atalhos como esse. Shaolin imediatamente percebeu o quão inteligente ela realmente era. No fundo, ele concordava completamente com a análise dela. No entanto, por causa do efeito bônus da habilidade de estudioso, a maestria básica em adaga de Shaolin já havia atingido 98 de 100 pontos de experiência. Ele estava a apenas 2 pontos de alcançar o nível 2. Shaolin agradeceu a ela pelo lembrete e casualmente afirmou que estava apenas tentando se acostumar com a arma. Então ele perguntou se ela tinha aprendido algo útil depois de observar os Goblins por tanto tempo. Gu Xiaoyue pareceu surpresa que ele tivesse notado que ela estava estudando-os o tempo todo. Shaolin comparou a situação com jogos e explicou que era basicamente como ler um guia de estratégia antes de puxar um mob. Gu Xiaoyue respondeu calmamente que ela não jogava. Honestamente, Shaolin já podia dizer. Shaolin então compartilhou as observações que havia reunido até agora. De acordo com ele, os Goblins possuíam capacidade de ataque e defesa extremamente fracas, provavelmente apenas em torno do padrão de classificação E. Ele também apontou que seus principais pontos fracos eram suas cabeças e corações. Contanto que alguém pudesse superar seu medo, lutar contra um Goblin 1 contra 1 não era realmente muito difícil. Ele explicou ainda mais que a missão em si não era realmente difícil. O verdadeiro problema era que todos estavam simplesmente apavorados demais para lutar. Shaolin afirmou que no momento em que as pessoas perdessem a coragem de lutar, elas também perderiam toda a chance de vencer. Gu Xiaoyue apontou que a proteção da caverna durava apenas por um tempo limitado, o que significava que eles eventualmente não teriam escolha a não ser sair da caverna de qualquer maneira. Zhao Lin concordou e acrescentou que eles não podiam passar a missão inteira pensando apenas em escapar. Enquanto os dois começavam a caminhar em direção à entrada da caverna, Wang Dalin imediatamente exigiu saber para onde eles estavam indo. Ele mais uma vez insistiu para Gu Xiaoyue se juntar a ele. Dalin afirmou com confiança que, com as estatísticas de ambos combinadas, eles poderiam definitivamente forçar o caminho para a zona segura. Então ele zombou de Shaolin e o ridicularizou por ser inútil, dizendo que trazer lixo como ele só os mataria. Gu Xiaoyue apontou calmamente que simplesmente chegar à zona segura não era nada difícil. Em vez disso, o verdadeiro desafio e a maior recompensa vinham claramente de derrotar o Rei Goblin.
Wang Dalin argumentou que o Rei Goblin era apenas parte de uma missão opcional. Além disso, até agora, ninguém tinha sequer visto ou ouvido nada relacionado ao Rei Goblin. Ele gritou que eles poderiam nem mesmo sobreviver à missão obrigatória, e Gu Xiaoyu já estava falando sobre alguma missão de chefe escondida. Xiaolin respondeu calmamente que a própria existência da missão provava que completá-la era definitivamente possível, e apontou ainda mais que o Rei Goblin provavelmente ainda não tinha aparecido porque ninguém tinha cumprido a condição de gatilho oculta. Segundo ele, o gatilho poderia estar relacionado ao tempo, ao número restante de alunos vivos ou ao número total de goblins mortos. Gu Xiaoyu rapidamente descartou a possibilidade de ser baseada em tempo. Ela raciocinou que a academia nunca forçaria intencionalmente os alunos a lutar contra um chefe com apenas alguns minutos restantes. Ela também descartou a ideia de que dependia do número de alunos sobreviventes porque pouquíssimas pessoas já estavam vivas. Isso deixou apenas uma conclusão final. O Rei Goblin provavelmente apareceria depois que uma certa porcentagem de goblins tivesse sido eliminada. Naquele momento, uma garota aterrorizada os parou. Ela perguntou nervosamente se eles poderiam simplesmente se concentrar em completar a missão obrigatória em vez de tentar lutar contra o Rei Goblin. Segundo ela, os goblins lá fora já eram assustadores o suficiente, e ninguém sabia o quão poderoso o Rei Goblin realmente era. Xiaolin explicou que não havia absolutamente nenhuma penalidade por falhar no teste de admissão, enquanto ter sucesso poderia trazer recompensas enormes. Se eles simplesmente escolhessem fugir agora, então eles estariam basicamente jogando fora uma grande oportunidade de graça. Ele perguntou a todos se chances de ganhar créditos com risco quase zero realmente apareceriam com frequência depois que eles entrassem oficialmente na academia. Como eles já tinham a oportunidade de ganhar ainda mais créditos e trocar pontos, Xiaolin acreditava que deveriam dar tudo de si e arriscar enquanto ainda podiam. Os alunos ao redor lentamente começaram a concordar com o raciocínio dele. Como eles tinham muito pouco a perder de qualquer maneira, muitos deles começaram a sentir que valia a pena arriscar. Outro aluno também lembrou a todos que eles não tinham mais muitas escolhas, porque a própria caverna estava prestes a se tornar insegura. Wang Dalin estalou a língua com irritação. Ele não conseguia acreditar que as pessoas estavam realmente ouvindo alguém tão fraco quanto Xiaolin. Dalan declarou em voz alta que suas próprias estatísticas totais eram claramente superiores, atingindo um total de 32 pontos. Xiaoyu respondeu calmamente que 32 pontos eram apenas ligeiramente acima do padrão médio. Wang Dalin imediatamente exigiu saber quais eram as estatísticas dela então. Gu Xiaoyu respondeu casualmente que seu valor total de estatísticas era de 46 pontos. Então ela disse calmamente para Wang Dalin calar a boca. Sentindo os olhos de todos nele, Wang Dalin ficou instantaneamente envergonhado. Enquanto isso, Xiaolin ficou completamente chocado depois de saber que Gu Xiaoyu possuía 46 pontos no total. Isso era mais de 5 vezes maior do que suas próprias estatísticas. Gu Xiaoyu então se virou para o resto dos alunos e chamou todos que queriam passar na avaliação enquanto ganhavam recompensas adicionais. Ela ordenou que todos seguissem suas ordens a partir daquele momento. Segundo ela, somente unindo-se adequadamente eles poderiam completar todas as missões da maneira mais eficiente possível. Ela reconheceu que as estatísticas de Wang Dalin eram altas o suficiente para ele atuar como lutador da linha de frente responsável por atrair o agro do Goblin. Wang Dalin concordou imediatamente após ouvir essa atribuição de função. Depois disso, Gu Xiaoyu ordenou que todos os que possuíam armas de longo alcance ficassem na linha de trás e fornecessem ataques de suporte. Ela instruiu os alunos a formar grupos simples de 3, cobrir-se adequadamente, completar as missões de matar goblins e eliminar o máximo de goblins possível. Então Gu Xiaoyu parou enquanto começava a pensar em qual papel Xiaolin deveria desempenhar. Xiaolin se voluntariou para assumir a responsabilidade de vagar pelo campo de batalha e finalizar goblins que já estavam gravemente feridos. Como suas próprias estatísticas eram muito baixas, ele entendeu que precisava evitar o combate direto o máximo possível se quisesse completar a missão com sucesso. Desta vez, os alunos saíram da caverna com muito mais determinação do que antes. Wang Dalin imediatamente avançou e brandiu suas espadas selvaticamente contra os goblins. Enquanto isso, os arqueiros rapidamente se posicionaram. No entanto, a maioria de suas flechas errou completamente os alvos em movimento. Um Goblin de repente avançou diretamente contra uma mulher assustada, mas Xiaolin imediatamente correu para ajudá-la, então ele matou o Goblin com um golpe preciso. A mulher o agradeceu apressadamente depois. No fundo, Xiaolin sabia que este era exatamente o tipo de papel que ele precisava desempenhar. Ele absolutamente não podia se dar ao luxo de ficar preso em combate direto. Em vez disso, ele precisava conservar sua energia enquanto procurava cuidadosamente oportunidades para desferir golpes finais precisos. Enquanto Xiaolin abatia outro Goblin, o sistema anunciou imediatamente que ele já havia matado 2 Goblins. Momentos depois, outra notificação apareceu e declarou que ele havia derrotado 3 Goblins. Pouco depois, o 4º Goblin também foi eliminado. Um dos alunos próximos acabou notando que Xiaolin sempre atacava no exato momento em que os monstros ficavam mais fracos. Enquanto isso, Wang Dalin simplesmente assumiu que Xiaolin estava descaradamente roubando abates todas as vezes. No entanto, Gu Xiaoyu entendeu que isso definitivamente não era apenas sorte. Ela notou que Xiaolin constantemente evitava as linhas de visão dos Goblins, enquanto previa com precisão seus movimentos antes de atacar. Xiaolin então ganhou mais 6 pontos de experiência em maestria básica com a adaga. Momentos depois, sua habilidade de maestria atingiu oficialmente o nível 2.
No fundo, Shaolin se sentiu extremamente sortudo por ter comprado anteriormente um setup de jogos VR totalmente imersivo e passado quase 2 meses jogando obsessivamente jogos de combate. Sem essa experiência, ele sabia que nunca teria sido capaz de desferir golpes finais tão perfeitamente cronometrados. O sistema então anunciou que a varredura do banco de dados havia sido concluída e confirmou que Shaolin era oficialmente o primeiro aluno calouro a atingir o nível de habilidade 2. De acordo com a política de recompensa para calouros da academia, ele agora receberia uma habilidade gratuita que combinava com suas habilidades atuais. Como resultado, ele desbloqueou o corte pesado nível 1. O requisito de aprendizado declarava que o usuário precisava de pelo menos um ponto em força. O requisito de arma especificava qualquer arma física corpo a corpo. De acordo com a descrição da habilidade, o corte pesado desferia um ataque poderoso após reunir força brevemente antes, com o poder de ataque dependendo diretamente da estatística de força atual do usuário. No entanto, um aviso também explicava que o uso repetido da habilidade consumiria rapidamente a energia. Por causa disso, o intervalo de uso recomendado era de pelo menos 1 minuto entre os lançamentos. Shaolin se sentiu genuinamente feliz depois de subir de nível e desbloquear uma nova habilidade. Neste ponto, ele só precisava matar mais um Goblin para completar a missão opcional 1. Quase como se respondesse aos seus pensamentos, um Goblin ferido de repente caiu bem ao lado dele. Era o Goblin final que ele precisava. Shaolin perfurou imediatamente seu coração e completou oficialmente a missão opcional 1. Ele finalmente soltou um suspiro de alívio. De repente, todos os Goblins ao redor começaram a desaparecer. Wang Dalene perguntou imediatamente o que estava acontecendo, então todos ouviram um anúncio do sistema declarando que a população de Goblins havia sido reduzida em 1/3. As condições ocultas haviam sido oficialmente cumpridas e a batalha contra o chefe começaria agora. O Rei Goblin finalmente apareceu. A criatura parecia gigantesca e aterrorizante, especialmente com seus 2 chifres afiados enormes e fileiras de dentes como navalhas. O Rei Goblin de repente inspirou profundamente, então soltou um rugido ensurdecedor. As ondas sonoras aterrorizantes assaltaram instantaneamente os alunos, fazendo parecer que seus tímpanos estavam prestes a estourar. Naquele momento, todos finalmente entenderam o verdadeiro poder do Rei Goblin. Este era o chefe da masmorra que eles realmente precisavam enfrentar. Shaolin rapidamente notou que todos os Goblins comuns ao redor deles haviam desaparecido completamente. Os alunos ficaram horrorizados ao ver que a barra de vida do monstro parecia ainda mais longa do que suas próprias vidas. Aterrorizado, um aluno perguntou desesperadamente como eles deveriam lutar contra algo assim. O aluno assustado gritou imediatamente que ele desistia, e que todos os outros poderiam lutar contra o monstro sozinhos. Shaolin instantaneamente gritou para ele não correr imprudentemente. Naquele exato momento, Shaolin de repente percebeu algo importante sobre os Goblins. Seu campo de visão era na verdade extremamente estreito, no entanto seus sentidos de olfato e audição eram incrivelmente aguçados. Ele instantaneamente entendeu que as ações do aluno fugitivo atrairiam completamente a atenção do Rei Goblin. Enquanto isso, Wang Dalene questionava em voz alta do que todos tinham medo. Ele declarou com confiança que, desde que sobrecarregassem um inimigo com números, poderiam simplesmente cercar o Rei Goblin e matá-lo com força bruta. Então ele imprudentemente avançou direto para o chefe. O Rei Goblin sentiu sua presença instantaneamente. Antes que Wang Dalene pudesse sequer desferir um ataque, o Rei Goblin o atingiu primeiro. Wang Dalene caiu violentamente no chão com uma força tremenda. Ele gritou horrivelmente de dor, então seu corpo desapareceu completamente. Os alunos instantaneamente entraram em pânico ao vê-lo ser morto tão facilmente. Todos começaram a correr freneticamente em pânico. Um aluno até gritou histericamente enquanto tentava escapar. O Rei Goblin casualmente pisou nele e o esmagou instantaneamente. Enquanto isso, vários outros alunos foram arremessados pela morcega gigante empunhada pelo monstro. Uma mulher foi violentamente arremessada pelo ar. Ela bateu pesadamente no chão e imediatamente ficou incapaz de se levantar. O Rei Goblin então levantou o pé, preparando-se para esmagá-la também. No entanto, um ataque mágico atingiu o monstro de repente. A barra de vida finalmente caiu um pouco. Gu Xiaoyu estalou a língua em frustração ao perceber que havia perdido o tiro perfeito. Ela rapidamente observou que os ataques nos membros do Goblin causavam apenas metade do dano, portanto eles absolutamente precisavam mirar nos pontos vitais. De acordo com a estratégia original de Gu Xiaoyu, os lutadores corpo a corpo deveriam segurar o Rei Goblin no lugar, enquanto os atacantes à distância causavam dano continuamente e com segurança por trás. Desde que todos cooperassem adequadamente, ela acreditava que teriam sido capazes de derrotar o chefe antes de ficarem sem poder mental. Mas agora toda sua formação havia desmoronado completamente. Naquele momento, Gu Xiaoyu percebeu algo de repente. Seu plano original tinha sido muito idealista. O Rei Goblin de repente se virou para ela e se preparou para atacar. Alguém gritou com ela de repente, chamando-a de idiota por ficar parada ali. A voz imediatamente a trouxe de volta à realidade. Shaolin de repente avançou e cortou o Rei Goblin, mal conseguindo cortar alguns fios de seu cabelo. O Rei Goblin instantaneamente se virou, então ele balançou sua morcega gigante diretamente em direção a Shaolin. Shaolin mal conseguiu evitar o ataque do Rei Goblin enquanto observava cuidadosamente seus movimentos ao mesmo tempo. Durante a troca, ele rapidamente descobriu que o padrão de ataque do monstro sempre priorizava quem estava mais perto dele primeiro. Ao mesmo tempo, todos os Goblins comuns restantes já haviam desaparecido completamente.
o que significava que agora eles só precisavam se concentrar em derrotar o próprio Rei Goblin. Shaolin então notou a arqueira escondida nervosamente atrás de uma árvore próxima. Ele imediatamente disse a ela para não entrar em pânico. De acordo com seu plano, ela só precisava atrair continuamente a atenção do Rei Goblin, manter uma distância segura e assediar o chefe à distância para criar aberturas curtas. A mulher assustada respondeu nervosamente que faria o seu melhor. Shaolin então gritou para Gu Xiaoyu, lembrando de que seu poder de ataque era forte o suficiente para desgastar gradualmente a barra de vida do monstro. As duas mulheres rapidamente ajustaram sua mira, então elas simultaneamente lançaram seus ataques contra o Rei Goblin. A barra de vida do monstro imediatamente caiu ainda mais. O Rei Goblin de repente largou sua arma. A arqueira ficou animada ao perceber que sua estratégia estava realmente funcionando. Shaolin imediatamente instruiu-as a continuar o ataque. O Rei Goblin de repente soltou outro rugido furioso, então levantou ambos os seus braços enormes para o alto. Um momento depois, ele os bateu violentamente no chão, fazendo a terra ao redor dele se despedaçar. Shaolin imediatamente avançou em uma tentativa de salvar a arqueira. No entanto, ela foi atingida diretamente por uma rocha gigante em queda e morta instantaneamente. O Rei Goblin esperou pacientemente que os destroços e a poeira sentassem. Enquanto isso, Shaolin e Gu Xiaoyu observavam cautelosamente o monstro à distância. Gu Xiaoyu disse baixinho a Shaolin que apenas os dois restavam vivos agora. Ela perguntou nervosamente se eles ainda tinham alguma chance de vencer. Shaolin perguntou calmamente se ela ainda possuía poder mágico suficiente para disparar mais alguns raios de energia. Gu Xiaoyu respondeu que ela provavelmente poderia lançar mais 2 ataques no máximo. Shaolin imediatamente respondeu que seria o suficiente. Ele explicou que acertos diretos na cabeça causavam dano extremamente alto, o que significava que Gu Xiaoyu só precisava acertar a cabeça do Rei Goblin com sucesso uma única vez. No entanto, Gu Xiaoyu respondeu que o monstro se movia rápido demais e que sua precisão simplesmente não era boa o suficiente para garantir um tiro na cabeça. Shaolin de repente sorriu e disse calmamente a ela que ele pessoalmente faria o Rei Goblin parar de se mover. Nesse exato momento, Shaolin ativou a habilidade Escola. O sistema imediatamente detectou a habilidade Shockwave. Shockwave era uma habilidade de rank F capaz de causar dano de impacto a todos os alvos dentro de um raio de 5 metros, aplicando também o efeito de atordoamento com duração de 3 segundos completos. Shaolin refletiu amargamente sobre como seu talento sempre pareceu completamente inútil no passado. Por causa disso, as pessoas constantemente o tratavam como lixo sem valor. Mas agora, finalmente era a vez dele de pisar no campo de batalha. A habilidade copiada, Shockwave, ativou com sucesso. O sistema então anunciou que o tempo de recarga de Shockwave havia sido definido para 30 segundos, enquanto o efeito copiado em si permaneceria ativo por 3 minutos. Shaolin imediatamente avançou direto para o Rei Goblin. Durante a luta, ele já havia observado que o Rei Goblin estava se preparando para liberar outro ataque de onda de choque. O Rei Goblin ativou sua onda de choque batendo ambas as mãos no chão, enquanto a versão copiada que Shaolin possuía era ativada através de um golpe com uma arma. Por causa da enorme diferença de altura entre eles, Shaolin percebeu que a velocidade de ativação de sua própria habilidade seria definitivamente mais rápida que o ataque do Rei Goblin. Shaolin imediatamente ativou o Copy Shockwave Rank F. As mãos enormes do Rei Goblin colidiram violentamente contra a adaga de Shaolin. Todo o seu plano era interromper completamente a ativação da habilidade do monstro. O Rei Goblin foi instantaneamente empurrado para trás. Pela primeira vez, o monstro realmente pareceu surpreso. Shaolin imediatamente percebeu que sua suposição estava correta. No entanto, Shockwave não podia ser usada repetidamente porque possuía um temporizador de recarga de 30 segundos. Uma tela do sistema exibiu que a habilidade ainda tinha 22 segundos restantes antes que pudesse ser usada novamente. O ataque do monstro estava prestes a atingir nosso MC, mas de repente algo o atingiu. Era uma energia mágica e fez o monstro perder mais pontos de vida. Aquele ataque foi de nossa waifu número 1. Gu Xiaoyu admitiu que não conseguia continuar lutando por muito mais tempo porque só tinha poder mental suficiente para um último tiro. Ela ainda não conseguia acreditar que Shaolin realmente conseguiu interromper a habilidade do Rei Goblin, apesar de possuir estatísticas tão baixas. No fundo, ela se perguntava como ele tinha conseguido realizar algo assim. O Rei Goblin de repente pegou uma rocha gigantesca. Naquele momento, Shockwave ainda tinha 16 segundos de recarga. Shaolin imediatamente percebeu que, por estar muito perto do monstro, desviar completamente do ataque era impossível. Como era o caso, ele decidiu não desviar de forma alguma. A rocha maciça bateu diretamente nele. Gu Xiaoyu imediatamente gritou o nome de Shaolin em pânico. Um dos braços de Shaolin foi completamente destruído pelo impacto, mas ele ainda respondeu que estava bem. Enquanto isso, o temporizador de recarga exibia 10 segundos restantes. O Rei Goblin imediatamente tentou outro ataque depois. Yelan rapidamente percebeu que o ataque perderia eficácia se ele ficasse diretamente sob o centro de gravidade do monstro, então ele imediatamente correu para baixo dele. Nesse ponto, restavam apenas 3 segundos na recarga de Shockwave. No momento em que Shaolin se posicionou, a recarga finalmente foi concluída. Ele instantaneamente ativou a habilidade novamente. O Rei Goblin foi diretamente pego dentro do alcance do ataque de onda de choque. Shaolin imediatamente gritou o sinal para Gu Xiaoyu atacar. Sem hesitar, Gu Xiaoyu disparou um feixe mágico concentrado direto para a cabeça do Rei Goblin.
O lado esquerdo do crânio do Rei Goblin explodiu instantaneamente enquanto sua barra de vida era completamente esgotada. O sistema anunciou imediatamente que o Rei Goblin havia sido derrotado com sucesso. Como resultado, a missão opcional 2 havia sido oficialmente concluída. Shaolin lentamente largou sua adaga depois. Enquanto seu corpo desabava, Gu Xiaoyue correu imediatamente em sua direção. Enquanto isso, Shaolin pensava fracamente na missão obrigatória envolvendo a Zona Segura. Antes de fechar os olhos, a última coisa que viu foi a expressão preocupada de Gu Xiaoyue. No fundo, ele pensou amargamente em como ainda falhou em completar a missão no final. Enquanto isso, os professores da academia já haviam se reunido. O instrutor perguntou se todos já haviam revisado os resultados de seus testes de ingresso para calouros. Ele então anunciou que, como ministro de admissões, ele pessoalmente forneceria o resumo oficial dos resultados deste ano. O ministro explicou que a Academia Dawn havia matriculado um total de 360 calouros em 12 turmas diferentes. Ele então revelou as avaliações gerais do exame de ingresso. Um total de 250 alunos receberam avaliações de Rank D, 200 alunos alcançaram Rank C, 83 alunos obtiveram Rank B e 52 alunos conseguiram obter Rank A. Então ele revelou o resultado mais chocante de todos. Apenas 15 alunos em toda a academia conseguiram obter uma avaliação de Rank S. Os instrutores ficaram imediatamente surpresos porque obter um Rank S exigia que os alunos completassem todas as 3 missões enquanto sobreviviam ao próprio exame. Outro instrutor questionou se a turma de calouros deste ano era simplesmente incomumente monstruosa e repleta de alunos talentosos. Um instrutor declarou orgulhosamente que sua turma já havia produzido 2 alunos talentosos. Enquanto isso, uma mulher loira acrescentou com presunção que sua própria turma também produziu 2 alunos talentosos, embora ambos tenham alcançado apenas avaliações de Rank B. O ministro confirmou que entre todos os calouros deste ano, havia exatamente 13 alunos talentosos oficialmente reconhecidos. Segundo ele, esta foi a turma de calouros de maior qualidade que a Academia Dawn viu nos últimos 10 anos. Ele então agradeceu a todos os instrutores por seu trabalho árduo. Enquanto isso, Qin Xuan resmungou amargamente que sua turma deve ter simplesmente tido azar, já que a turma 9 aparentemente não produziu nenhum único aluno talentoso. No entanto, o ministro respondeu calmamente que, embora a turma 9 não tenha alcançado o requisito da Zona Segura coletivamente, eles ainda conseguiram criar 2 recordes totalmente novos na história da academia. Qin Xuan imediatamente reagiu em choque. O ministro explicou que o primeiro recorde envolvia uma única turma, produzindo simultaneamente 2 alunos talentosos oficialmente reconhecidos, que ambos alcançaram avaliações de Rank S durante o mesmo teste de ingresso. Quanto ao segundo recorde, ele anunciou que alguém havia quebrado a maior estatística de inteligência já registrada para um calouro desde a fundação da Academia Dawn. Então ele acrescentou casualmente que outro aluno também havia quebrado o recorde de todos os tempos da academia para o menor total de estatísticas abrangentes. O ministro então apontou que o que tornava toda a situação ainda mais inacreditável era que ambos os recordes completamente opostos pertenciam a 2 alunos da exata mesma turma 9. Além disso, ambos os alunos ainda conseguiram alcançar avaliações de Rank S, independentemente. A situação era tão absurdamente única que havia alarmado até mesmo o diretor da academia pessoalmente. Nesse momento, o sistema anunciou que o exame havia oficialmente terminado e que os preparativos de teletransporte estavam em andamento. Os alunos sobreviventes imediatamente sentiram um alívio avassalador ao perceber que ainda estavam vivos. Uma tela do sistema então apareceu diante de Shaolin, exibindo seus resultados finais de avaliação. Ele havia completado com sucesso todas as 3 missões, incluindo chegar à Zona Segura, matar 5 Goblins e derrotar o Rei Goblin. Sua avaliação abrangente final foi oficialmente classificada como Rank S. Como recompensas, ele recebeu 40 créditos e 800 pontos de troca. Zhao Lin então se lembrou de que a missão obrigatória deve ter sido concluída enquanto ele estava inconsciente mais cedo. Ele se perguntou silenciosamente se Gu Xiaoyu o havia carregado pessoalmente para a Zona Segura depois que ele desmaiou. Nesse momento, a arqueira se aproximou dele. Ela agradeceu sinceramente a Shaolin, porque sem a ajuda dele, ela acreditava que nunca teria alcançado uma avaliação de Rank A. A arqueira admitiu que ela era muito fraca e inútil durante a batalha. No final, ela ainda morreu pelos efeitos colaterais do ataque de onda de choque do Rei Goblin. Ela então perguntou curiosamente se Shaolin e Gu Xiaoyue haviam finalmente conseguido derrotar o Rei Goblin depois. Shaolin respondeu calmamente que sim. Ouvir isso imediatamente deixou a arqueira feliz. Ela admitiu que já sabia que os dois eram capazes de conseguir. Enquanto isso, Wang Dalin expressou abertamente sua insatisfação. Ele amargamente alegou que se Shaolin não tivesse dependido inteiramente da proteção de Gu Xiaoyu, então alguém tão fraco quanto ele teria morrido centenas de vezes. De repente, Gu Xiaoyu caminhou silenciosamente em direção a Shaolin. Ela declarou que queria discutir privadamente a batalha recente com ele. Shaolin e Gu Xiaoyu caminharam silenciosamente pelo corredor juntos. Shaolin agradeceu sinceramente a ela pelo que ela havia feito antes na Zona Segura. Gu Xiaoyu admitiu calmamente que trazê-lo para lá havia sido extremamente benéfico porque maximizou as recompensas gerais da missão. Ela explicou que, sem Shaolin interromper a habilidade do Rei Goblin e criar aquela abertura crucial, ela nunca teria sido capaz de desferir o ataque final com sucesso. Nesse momento, Shaolin percebeu mais uma vez o quão incrivelmente calculista e analítica ela realmente era.
Gu Xiaoyu então acrescentou que, com base nos valores atuais de estatísticas de Shaolin, interromper a habilidade de um monstro-chefe deveria teoricamente ter sido completamente impossível. No entanto, ela também afirmou que todos possuíam seus próprios segredos, e como ela não tinha intenção de bisbilhotar os dele, ela estava disposta a manter seu segredo escondido. Shaolin agradeceu a ela silenciosamente por isso. Depois, Gu Xiaoyu revelou que já havia descoberto um sistema de cérebro inteligente embutido na plaqueta de identificação do aluno, que também possuía funções de comunicação. Ela sugeriu que os dois se adicionassem como amigos, para que entrar em contato um com o outro mais tarde se tornasse mais conveniente. Shaolin concordou imediatamente. Gu Xiaoyu instruiu a recitar silenciosamente as palavras cérebro inteligente em sua mente, o que abriria automaticamente o painel de controle básico do sistema. Os dois o ativaram simultaneamente. Um painel do sistema apareceu instantaneamente diante de Shaolin, exibindo suas informações básicas. Mostrou que ele possuía atualmente 40 créditos, 800 pontos de troca e estatísticas base de 2 de força, 2 de agilidade, 2 de inteligência e 3 de constituição. Gu Xiaoyu então pediu o número de identificação de estudante dele, e Zhao Lin informou a ela que seu ID era 2235. Uma notificação apareceu imediatamente no painel de Shaolin, informando que ele havia recebido um pedido de amizade de Gu Xiaoyu, cujo ID de estudante era 2001-07. Shaolin aceitou o pedido sem hesitação. Enquanto isso, Qin Kuan instruiu todos os alunos que receberam uma avaliação de Rank F durante o exame de ingresso a se dirigirem imediatamente para a área de entrada e se reunirem lá. Quanto a todos os outros, eles foram instruídos a abrir o sistema de navegação do mapa do cérebro inteligente e seguir diretamente para o playground central. Nesse momento, Qin Kuan notou Gu Xiaoyu de repente, então ele disse a ela para ir com ele por um momento. Enquanto isso, Shaolin abriu seu mapa e descobriu que, para chegar ao playground, os alunos primeiro precisavam passar pelo pátio conectado à área da sala de aula pública. Enquanto caminhava, Shaolin se perguntou silenciosamente se Qin Xuan havia chamado Gu Xiaoyu especificamente por causa de sua avaliação de Rank S, ou se talvez ele tivesse notado algo mais. No playground central, Shaolin notou uma multidão enorme já reunida lá. Ele não pôde deixar de se perguntar se tantas pessoas desaparecendo repentinamente da Terra ao mesmo tempo criariam um caos massivo no mundo exterior. Logo depois, Shaolin avistou Gu Xiaoyu e imediatamente perguntou se estava tudo bem. Gu Xiaoyu assegurou calmamente que ela não havia revelado nada que não deveria. De repente, a multidão ouviu alguém ordenando em voz alta que abrissem caminho. Os alunos foram instruídos a ficar em formação em vez de se aglomerarem descuidadamente. Um momento depois, 2 homens escoltaram alguém para a área do palco principal. O estudante de cabelo azul que estava lá se apresentou como presidente do conselho estudantil da academia antes de dar as boas-vindas formalmente a todos os novos alunos. Ele então anunciou que o diretor da academia aparentemente havia se atrasado por causa de certos assuntos e chegaria um pouco mais tarde. Portanto, ele temporariamente daria as boas-vindas a todos em nome da academia. De repente, um rugido ensurdecedor ecoou por todo o céu. Todos olharam instintivamente para cima, então todos congelaram em completo choque depois de ver o que apareceu acima dele. Era um dragão. Shaolin podia dizer instantaneamente que não era uma criatura falsa ou uma ilusão. Era um dragão genuíno, 100% autêntico. A pressão avassaladora fez com que o corpo inteiro de Shaolin congelasse de medo. O medo causado pelo dragão era completamente instintivo e psicológico. Até Gu Xiaoyu foi visivelmente afetada por ele. O dragão maciço desceu lentamente e pousou diante da multidão. Um velho deu um passo à frente e se desculpou com todos, explicando que ele havia se atrasado porque precisava resolver alguns assuntos no caminho. Essa foi a razão pela qual ele quase chegou atrasado. Este idoso não era outro senão o diretor da Academia Dawn. O presidente do conselho estudantil comentou brincando que a entrada do diretor havia sido um pouco grandiosa demais. O diretor imediatamente gritou de volta que não era como se ele tivesse levado o lagarto gigante de propósito só para se exibir. Ele explicou que tinha voltado correndo de um lugar extremamente distante e, como o tempo estava apertado, montar na criatura era simplesmente o meio de transporte mais rápido disponível. Mas ele nunca esperou que o dragão começasse a agir de forma selvagem assim que chegasse. Ele chegou a ousar assustar seus alunos. O diretor então alertou o dragão em voz alta que se ele ousasse aprontar de novo da próxima vez, ele o esfolaria vivo pessoalmente. Enquanto isso, Shaolin ficou extremamente desconfiado do diretor, pois percebeu que aquele homem era provavelmente a única pessoa na academia com autoridade para inspecionar o talento oculto de estudioso diretamente. O diretor então anunciou que já havia revisado os resultados do exame de admissão da turma atual de calouros e achou os talentos gerais deles bem impressionantes. Então ele olhou diretamente para alguém na multidão. Shaolin instintivamente estremeceu. O diretor lançou casualmente um feitiço de amplificação antes de continuar seu discurso. Ele comentou que, pela tradição normal, deveria ter se apresentado devidamente primeiro. No entanto, ele já entendia que nenhum dos calouros se importava com o nome dele naquele momento. Ele sabia que muitos deles foram convidados para a academia em circunstâncias extremamente confusas ou até desagradáveis, o que naturalmente os deixou infelizes e insatisfeitos. O diretor então declarou brincando que qualquer um insatisfeito com a situação estava livre para reclamar diretamente com o departamento do Ministério de Admissões, já que aqueles idiotas foram os que insistiram em entregar as cartas de admissão em horários impróprios no meio da noite.
Os alunos imediatamente caíram na gargalhada ao ouvir isso. O diretor explicou que, por causa dessas reclamações, uma nova regulamentação acabou sendo estabelecida, exigindo que todas as futuras admissões acontecessem durante o dia. Aparentemente, assustar as pessoas no meio da noite acabou sendo uma ideia absolutamente terrível. Após as piadas, a expressão do diretor gradualmente ficou mais séria. Ele então abordou as duas maiores questões que estavam na mente de todos os alunos: quem exatamente eles eram e o que se esperava deles a partir de agora. O diretor chamou todas as pessoas que vieram do Velho Mundo e ordenou que ouvissem com atenção. Então ele declarou solenemente que todos eles eram colonos. O diretor explicou que este mundo era chamado de Planeta Norma, também conhecido como Novo Mundo. O único propósito da academia era cultivar os maiores e mais proeminentes colonos pioneiros que a humanidade pudesse produzir. Ele acrescentou que Norma era o novo mundo que eles eventualmente entrariam, lutariam e conquistariam. Também estava destinado a se tornar o futuro território da humanidade. O diretor declarou que as vidas comuns, passo a passo, que eles conheceram, já haviam terminado no exato momento em que abriram suas cartas de admissão. A partir daquele dia em diante, alguns deles eventualmente ascenderiam para se tornar grandes generais capazes de comandar exércitos massivos, conquistando e expandindo o território. Talvez entre eles também emergissem poderosos grão-magistrados que se dedicariam a desvendar a verdade do mundo, empunhando as próprias leis da natureza. O diretor proclamou ainda que alguns alunos eventualmente se tornariam governantes e líderes responsáveis por criar as leis que regem o próprio novo mundo. Ele declarou em voz alta que força, conhecimento, autoridade, poder e até vida eterna aguardavam por eles no futuro. Então ele anunciou ousadamente que todos os tesouros escondidos dentro do novo mundo eventualmente abririam suas portas para eles também. Depois disso, o diretor anunciou de repente a implementação de uma nova regra da academia. Ele explicou que, de acordo com os antigos regulamentos, os alunos calouros sempre foram estritamente proibidos de pisar dentro do novo mundo. No entanto, começando com a turma atual deles, os 3 melhores alunos de cada exame abrangente do primeiro semestre receberiam a qualificação para entrar no novo mundo mais cedo. O presidente do conselho estudantil imediatamente alertou o diretor que o assunto dizia respeito diretamente à segurança dos calouros e o aconselhou a reconsiderar a decisão cuidadosamente. O diretor imediatamente o fuzilou com o olhar. O presidente do conselho estudantil admitiu instantaneamente que havia falado indevidamente. O diretor então declarou casualmente que a reunião estava oficialmente encerrada. Enquanto isso, Shaolin notou silenciosamente que a reação do presidente do conselho estudantil mais cedo tinha sido estranhamente extrema, fazendo-se perguntar se a regra recém-anunciada continha algum tipo de perigo ou problema oculto. No entanto, após pensar brevemente, Shaolin decidiu que sua prioridade máxima por enquanto era simplesmente utilizar todos os recursos da academia disponíveis para se fortalecer o mais rápido possível. Nesse exato momento, alguém o chamou de repente. Era Qin Quan. Shaolin imediatamente perguntou o que ele precisava dele. Qin Quan explicou que, de acordo com as regras da academia, o aluno com o melhor desempenho no exame de admissão se tornaria automaticamente o monitor da turma. No entanto, como Gu Xiaoyu havia inesperadamente rejeitado a posição, Shaolin ficou confuso. Qin Quan então declarou rudemente que o cargo agora automaticamente recaía sobre ele. Ele explicou que se tornar monitor da turma vinha com créditos extras, cotas de recursos aumentadas e vários privilégios especiais da academia. Ele enfatizou que benefícios como esses poderiam facilmente se tornar oportunidades de salvar vidas para alguém classificado em último lugar como Shaolin. Qin Quan acrescentou que a posição de monitor da turma seria oficialmente reeleita após o primeiro exame abrangente, 3 meses depois. Até lá, Shaolin poderia nunca mais receber uma oportunidade como essa, mesmo que quisesse. Naquele momento, uma notificação do sistema apareceu de repente diante de Shaolin, informando que ele havia sido oficialmente nomeado monitor interino da turma 7 dos calouros. Qin Quan então disse a ele que o sistema de cérebro inteligente enviaria automaticamente o manual do monitor da turma, e instruiu Shaolin a simplesmente lê-lo mais tarde. Enquanto isso, Shaolin se perguntava silenciosamente exatamente que tipo de privilégios vinham com a posição. No dormitório estudantil, uma mulher explicou preguiçosamente que as portas do dormitório trancariam automaticamente às 19 e reabririam às 6 todas as manhãs. Ela acrescentou que créditos seriam deduzidos de qualquer aluno que ficasse do lado de fora a noite toda, antes de perguntar se ele entendia as regras. No entanto, sua atitude entediada mudou instantaneamente depois que ela notou algo. A mulher imediatamente ficou animada ao saber que Shaolin era o monitor da turma do mais novo grupo de calouros da academia. Ela entusiasticamente disse a ele que ele era incrível. Shaolin explicou desajeitadamente que ele era apenas o monitor interino da turma, e que ele basicamente foi forçado a aceitar a posição. A mulher imediatamente disse a ele para não ser tão modesto, porque qualquer um capaz de se tornar monitor da turma definitivamente não poderia ser um aluno comum. A estudante veterana então o guiou pessoalmente para que ele pudesse pegar sua chave do quarto e os suprimentos da academia. Shaolin notou silenciosamente a mudança drástica em sua atitude. Ela lhe entregou um uniforme escolar antes de explicar que os uniformes da academia eram divididos de acordo com as cores das séries. Estudantes do segundo ano usavam uniformes azuis, enquanto estudantes calouros usavam verde.
Depois disso, ela o levou pessoalmente até seu quarto de dormitório. Para sua surpresa, era na verdade um quarto individual exclusivo reservado especificamente para a posição de monitor interino da turma, enquanto os alunos calouros comuns eram apenas designados para quartos duplos. A estudante veterana lembrou Xiaolin para nunca perder sua plaqueta de identificação, pois era necessária para acesso ao dormitório, compras, registros de presença e várias funções da academia. Ela se apresentou como Zhang Qingqing antes de sugerir que adicionassem um ao outro como amigos através do cérebro inteligente. Ela também disse a Xiaolin que se houvesse algo sobre aulas ou academia que ele não entendesse, ele poderia perguntar a ela diretamente. Antes de sair, Zhang Qingqing o lembrou de escolher seus cursos com cuidado. Xiaolin educadamente se despediu dela. Depois que ela saiu, Xiaolin percebeu silenciosamente que a estudante veterana obviamente ficou muito mais entusiasmada no momento em que descobriu que ele era o monitor interino da turma. Ele suspeitou que essa reação estava diretamente relacionada aos privilégios que Jing Xuan havia mencionado anteriormente. Ao mesmo tempo, Xiaolin também percebeu que a hierarquia de classes dentro da academia era extremamente severa, e tudo lá, em última análise, dependia da força pessoal. Por causa disso, ele decidiu lidar primeiro com a questão da seleção de cursos. Ele rapidamente abriu o painel de seleção de cursos. A interface listava todos os cursos disponíveis. Os cursos básicos de combate incluíam esgrima básica, manejo de espada básico, boxe básico, arco e flecha básico e meditação básica. Enquanto isso, os cursos de atributos secundários incluíam taijutsu básico, percepção básica, equilíbrio básico, foco básico, resiliência básica, movimento básico, aparar básico e esquiva básica. Os cursos obrigatórios incluíam História Geral do Mundo Norma, Língua Franca Norma e Geografia Norma. Xiaolin imediatamente se sentiu sobrecarregado ao ver a enorme lista de opções. Xiaolin leu cuidadosamente as regras e aprendeu que todos os cursos obrigatórios tinham que ser feitos sem exceção. Além disso, cada aluno também precisava selecionar um curso de combate primário, juntamente com 3 cursos de atributos secundários. Ele se forçou a se acalmar porque, apesar do grande número de aulas disponíveis, ele ainda possuía o talento de estudioso. No momento, sua maior fraqueza eram seus atributos terríveis, o que significava que ele precisava melhorá-los o mais rápido possível. A eficiência passiva de aprendizado duplo fornecida pelo talento de estudioso era uma vantagem inacreditável que ele absolutamente não podia se dar ao luxo de desperdiçar. Após considerar cuidadosamente tudo, Xiaolin decidiu escolher esgrima mágica como seu curso de combate primário porque era relativamente fácil de aprender e também muito versátil. Ao mesmo tempo, ele acreditava que o taijutsu básico melhoraria sua capacidade de sobrevivência, enquanto a meditação básica poderia fortalecer seu poder mental e concentração. No fim, Xiaolin finalizou suas matérias escolhidas: esgrima básica, taijutsu básico, movimento básico, meditação básica, história geral do mundo Norma, geografia de Norma e a língua franca de Norma. Ele planejou suas escolhas com cuidado, pois entendia perfeitamente que neste mundo tudo girava em torno de força. No dia seguinte, dentro do campo de treinamento de esgrima básica, o som de golpes repetidos ecoava continuamente pelo local. A pessoa treinando ali era Xiaolin. Ele golpeava repetidamente um poste de treino de madeira, acumulando pontos de proficiência em esgrima básica. Através do treino, Xiaolin percebeu que, assim como com adagas, o verdadeiro poder por trás de um corte de espada longa vinha da cintura, e não do pulso. Ao mesmo tempo, o efeito passivo do talento de estudioso permaneceu ativo, aumentando continuamente sua eficiência de aprendizado em 100%. Xiaolin acreditava que desde que compreendesse totalmente os princípios-chave da esgrima, seus movimentos de ataque poderiam se tornar ainda mais rápidos e eficientes. De repente, uma notificação do sistema apareceu, anunciando que esgrima básica havia subido de nível. Sua habilidade atual de esgrima básica atingiu oficialmente o nível 3, com 12 de 1000 pontos de proficiência completados para o próximo nível. Ao mesmo tempo, seu atributo de força também aumentou de 2 para 3. Xiaolin rapidamente percebeu que aumentar a habilidade do nível 1 para o 2 levou apenas cerca de 30 minutos, enquanto progredir do nível 2 para o 3 exigiu aproximadamente 1 hora. Mesmo assim, sua velocidade geral de treino ainda era 2 vezes mais rápida comparada a estudantes comuns. Naquele momento, Xiaolin concluiu totalmente que aumentar a proficiência da habilidade impulsionava diretamente o crescimento de seus atributos básicos. Isso confirmou que sua linha de raciocínio anterior estava completamente correta. No entanto, após treinar sem parar, Xiaolin finalmente desabou no chão, murmurando que seus braços pareciam que iam cair inteiros. Naquele momento, alguém por perto comentou friamente que a base dos calouros deste ano era ainda pior do que ela imaginava. Ela não conseguia acreditar que os alunos daquela semana realmente ousaram escolher seu curso de esgrima. A instrutora então alertou em voz alta toda a turma que qualquer um cuja proficiência em esgrima básica não atingisse o nível 3 deveria esquecer completamente de concluir o curso com sucesso. O painel do sistema identificou como Chung-Na, uma estudante do 3º ano servindo como instrutora substituta de esgrima básica. Os alunos imediatamente gritaram em desespero, respondendo sim ao seu aviso. Um aluno lamentou miseravelmente que, se soubesse que a aula seria tão brutal antes, nunca teria escolhido esgrima, pois a instrutora era basicamente um demônio. Outro aluno reclamou que subir de nível em esgrima básica do 1 para o 2 já exigia treino sem parar por 3 ou 4 horas seguidas. Ela simplesmente não conseguia entender como a academia esperava que eles progredissem mais, quando não eram nem sobre-humanos.
Naquele momento, Xiaolin se aproximou de Cheng diretamente. Então ele calmamente a informou que sua esgrima básica já havia atingido a proficiência necessária de nível 3. Após verificar a agenda no sistema de seleção de cursos, ele percebeu que sua próxima aula, meditação básica, estava prestes a começar. Portanto, ele educadamente perguntou se poderia sair do campo de treinamento mais cedo. Cheng imediatamente o encarou. Ela duvidou abertamente se ele estava dizendo a verdade. Segundo ela, era apenas o primeiro dia de aula, e Xiaolin já estava tentando sair mais cedo. O próprio Xiaolin mal conseguia acreditar na intensidade da reação dela. Na chamou Lin pelo nome e o referiu zombeteiramente como o cara sortudo com atributos de um dígito que se aproveitou de seus colegas para obter uma avaliação S no exame. Ela comentou friamente que se ele quisesse pular a aula, deveria pelo menos inventar uma desculpa mais convincente. No fundo, ela se sentiu ofendida. Ele estava agindo como se fosse o primeiro dia dela ensinando calouro. Lin respondeu que o painel de dados poderia provar isso, e se ela não acreditasse nele, poderia verificar por si mesma. Chung nabufou. De repente, um painel de aviso apareceu, anunciando que ela havia ativado permissões de ensino de alto nível. Uma arena de simulação de treinamento estava prestes a abrir, e os alunos foram instruídos a se prepararem. O chão tremeu e Lin foi pega de surpresa. Ela sugeriu que, em vez de olhar dados chatos, era melhor ver combate real em primeira mão. O sistema os deu as boas-vindas à arena de simulação de combate de todos os sistemas. Na explicou que este era um lugar onde a academia havia removido algumas das leis fundamentais do mundo Norma. Ela revelou que a academia gastou recursos astronômicos para criar o espaço de treinamento definitivo. Ela então assegurou a Lin que ele não morreria de verdade lá dentro. No entanto, ela o advertiu que cada sensação que ele experimentasse na arena pareceria completamente real. Abrir a arena de simulação exigiu uma quantidade massiva de pontos de troca, e ela pagou um preço alto para ativá-la. Ela disse a Lin que, como ele alegava que sua esgrima básica já havia atingido o nível 3, ele deveria provar isso através de combate real. Ela explicou que a força dos soldados esqueléticos era igual à dos goblins dos exames de novato. Desde que Lin pudesse limpar a masmorra, ela o permitiria sair da aula mais cedo. Ela até lhe concederia o privilégio de sair da aula mais cedo no futuro também. Uma notificação do sistema anunciou que a masmorra dos mortos-vivos havia sido aberta. Lin tinha que limpá-la sobrevivendo por 40 minutos ou matando 20 soldados esqueléticos. Lin não conseguia acreditar que apenas para verificar o nível de um calouro, ela havia aberto esse tipo de masmorra. Isso fez pensar que ela era uma completa maníaca. Lin sacou seu punhal de ferro fino. Ele considerou duas maneiras de completar o desafio: estagnar o tempo ou matar. Ele avançou contra um esqueleto morto-vivo e o desequilibrou, então ele cravou seu punhal em seu crânio. Um de 20 soldados esqueléticos havia sido abatido. Ao mirar nos pontos fracos dos soldados esqueléticos, ele precisou de apenas 2 golpes para derrubar um. Isso significava que matar 20 soldados esqueléticos exigiria 40 golpes no total. Na não conseguia acreditar que ele realmente havia avançado. Ela esperava que ele estivesse tão apavorado que imediatamente se desculparia e imploraria para ela fechar a masmorra. Em vez disso, ela notou que seu jogo de pés, geração de força e ângulos de corte eram surpreendentemente sólidos. Além disso, seus movimentos eram limpos e seu julgamento durante o combate era notavelmente preciso. Ela admitiu que ele era muito melhor do que aqueles idiotas que só sabiam balançar suas armas descontroladamente. Mas o lado negativo era que seus atributos básicos eram simplesmente muito baixos. Ela percebeu que Lin poderia ter se matriculado em esgrima e meditação ao mesmo tempo porque queria melhorar seus atributos. Naquele ponto, Lin já havia completado 13 abates solo. Isso por si só já era um milagre. Ele ainda tinha 28 minutos restantes. De repente, ele foi atingido por trás. No fundo, ela queria que ele encarasse a realidade. Ela esperava que ele simplesmente obedecesse. Lin ativou o corte pesado. Em um único golpe, ele derrubou 3 esqueletos mortos-vivos. A mandíbula de Nakail. Ela se perguntou onde ele havia aprendido uma habilidade como essa. Lin continuou cortando os esqueletos mortos-vivos, eventualmente derrubando 19 dele. Então, ele apunhalou o último soldado esquelético. O número total de abatidos havia chegado a 20 de 20. Depois disso, ele começou a respirar pesadamente. Ele informou a Na que havia completado o requisito dela, então desmaiou. Na se perguntou o que havia de errado com ele. Para um calouro receber uma avaliação S e uma A no exame de admissão, ela acreditava que não poderia ter sido pura sorte. No escritório do conselho estudantil, uma estudante de cabelo verde relatou ao presidente que os arquivos de todos os calouros que receberam avaliações SA no exame de admissão já haviam sido organizados. O presidente disse a ela que ela havia se saído bem e a instruiu a deixar os arquivos ali. No entanto, ela sugeriu dar uma olhada em uma agenda em particular. Ele perguntou qual era o problema. Ela explicou que a seleção de matérias de um calouro era extremamente bizarra. Ela apontou que um calouro chamado Xiaolin havia selecionado todas as matérias disponíveis. O presidente mal conseguia acreditar. Na enfermaria da Academia Dawn, às 12h04, Na insistiu que não era como se ela tivesse empurrado Lin para aquele estado intencionalmente. Ela não tinha ideia de que o presidente do conselho estudantil precisava de Lin, já que seu único foco era ensinar sua aula. Ele apontou que não era a primeira vez que ela tratava um calouro daquela maneira. Ela perguntou se ele tinha um problema com seus métodos de ensino. Ele esclareceu que estava apenas dizendo que não havia necessidade de ela ser tão extrema.
Ela argumentou que era precisamente porque eram calouros que ela tinha que ser mais rigorosa com eles. Em sua opinião, mostrar misericórdia agora só os prejudicaria mais tarde. Ele não respondeu. Ela se virou. De repente, Lin soltou um gemido. O presidente do conselho estudantil suspirou aliviado. Ele finalmente acordou. Lin perguntou se ele estava na enfermaria. O presidente confirmou e explicou que a enfermaria da academia era totalmente equipada. Ele explicou que, ao contrário de uma masmorra normal, a maioria das pessoas não saía da arena de simulação holográfica em boas condições. Lin simplesmente se esforçou demais e desmaiou por exaustão de energia. Ele então perguntou como ele estava se sentindo. Lin respondeu que se sentia muito melhor, embora seus músculos ainda estivessem um pouco doloridos. O presidente pareceu aliviado e garantiu que ele se recuperaria completamente após um bom descanso. Depois disso, ele foi direto ao ponto. Ele pediu a Na para sair porque precisava falar com Lin a sós. Ela imediatamente exigiu saber por que ela tinha que sair. Isso só a deixou ainda mais furiosa. Então ela saiu pisando duro. Mas antes de sair, ela chamou Lin de pirralha. Então ela declarou que não era do tipo que voltava atrás em sua palavra. Como ele havia completado o desafio, ele oficialmente tinha permissão para sair da aula mais cedo. Ela também o avisou que tentar cultivar magia e artes marciais ao mesmo tempo raramente terminava bem. Se ele insistisse em fazer isso, ele estaria completamente por conta própria. Com isso, ela bateu a porta atrás de si. Lin sorriu, pensando que ela não parecia a T-Rex fêmea que todos diziam que era. O presidente pigarreou e sugeriu que fossem ao que interessa. Ele perguntou a Lin se ele não tinha lido o Manual do Calouro, que explicava claramente os perigos de fazer muitos cursos ao mesmo tempo. Ele então explicou que esgrima, movimento e taijutsu pertenciam ao sistema físico, enquanto meditação, feitiços, percepção e disciplinas semelhantes pertenciam ao sistema mágico. Os dois sistemas seguiam caminhos de crescimento totalmente diferentes. Ele acrescentou que o cultivo duplo de magia e artes marciais tinha vantagens durante o estágio de calouro, porque permitia aos alunos lidar com uma variedade maior de situações de combate. No entanto, à medida que seus estudos avançavam, cada sistema se ramificaria em inúmeros caminhos especializados. No segundo ou terceiro ano, os alunos que seguissem o cultivo duplo precisariam investir 3 vezes ou até 6 a 7 vezes mais tempo e esforço do que todos os outros. Lin respondeu que já sabia disso. Ele comparou o sistema de cursos a uma árvore. Quanto mais se progredia, mais galhos apareciam, e esses galhos continuariam se dividindo em caminhos ainda mais finos. Ele entendeu que cultivar magia e artes marciais exigiria muito mais esforço do que o normal. Mesmo assim, ele ainda queria tentar. No fundo, ele acreditava que com o bônus de estudioso, ele poderia absolutamente fazer isso funcionar. O presidente mal podia acreditar no que estava ouvindo. De repente, ele recebeu uma mensagem do diretor. Ele gemeu no momento em que a leu. Como o diretor já havia aprovado a seleção de cursos de Lin, ele não podia mais objetar. No entanto, a agenda de Lin ainda precisaria ser otimizada e ajustada. Um novo cronograma seria enviado ao seu cérebro inteligente na manhã seguinte. Depois de dizer isso, ele aconselhou Lin a descansar adequadamente. Lin agradeceu. Lin achou o momento da mensagem suspeito. Parecia que alguém o estava observando constantemente. Ele se perguntou se era por causa de seu talento de rank SS ou se havia outra razão completamente. Ao pôr do sol, no escritório do diretor, alguém perguntou ao diretor por que ele estava emburrado. Era o sistema central de controle principal da Academia Dawn. Ela apareceu como uma garota de cabelos brancos. Ela perguntou o que tinha acontecido. Ao ver sua forma, ele comentou que ela parecia ter ficado obcecada pela cultura de anime de Blue Star. O espírito flutuante respondeu que sua aparência era bastante popular em Blue Star. Ela até sugeriu que isso poderia ajudar a atrair novos calouros para a academia. A diretora lembrou que ela era o cérebro inteligente central da academia, e que apenas um número muito pequeno de pessoas possuía autoridade para contatá-la diretamente. Ela reclamou que o diretor já tinha mais de 100 anos, mas continuava inacreditavelmente chato. Ela comentou que essa safra de calouros era realmente impressionante, então ela não conseguia entender por que o diretor parecia insatisfeito. Ela apontou que havia até um aluno com um talento duplo de rank SS. Ele explicou que as estatísticas combinadas de uma pessoa normal geralmente totalizavam cerca de 10 pontos. O padrão de admissão da academia exigia um valor total de estatísticas acima de 20 pontos. Quanto a Shaolin, ele tinha apenas 9 pontos, tornando uma pessoa excepcionalmente comum em comparação. Shi perguntou o que havia de errado com isso. Ele explicou que os talentos só podiam ser testados após a matrícula. Em outras palavras, deveria ter sido completamente impossível para Lin receber uma carta de admissão em primeiro lugar. Ela sugeriu que o departamento de admissões poderia simplesmente ter cometido um erro e acidentalmente descoberto um gênio por pura sorte. Mas o diretor acreditava que era exatamente aí que o verdadeiro problema começava. Quando ele acessou recentemente os registros, não havia absolutamente nenhum registro de admissão para Lin. A matrícula atual consistia em um total de 1.360 alunos. No entanto, o sistema relatou que apenas 1.359 cartas de admissão com registros válidos existiam no banco de dados central. Desde a fundação da Academia Dawn, algo assim nunca havia acontecido antes. Por causa disso, o diretor apontou que o programa de controle principal da academia deveria saber exatamente o que estava acontecendo. Ela confirmou que não havia erro. Um total de 1.360 cartas de admissão haviam sido emitidas para os calouros daquele ano.
O diretor então solicitou que o sistema recuperasse a carta de admissão de Xiaolin para inspeção. Ela teria adorado cooperar, mas ele na verdade não possuía a autoridade necessária para visualizar essa carta de admissão. O diretor ficou chocado. Ele achou difícil acreditar que era apenas uma carta de admissão, mas mesmo ele, o diretor, não tinha autoridade para acessá-la. Ela confirmou que era o caso e admitiu que estava igualmente surpresa. Suas sobrancelhas franziram. No final, ele só pôde soltar um suspiro derrotado e decidir abandonar o assunto. Ele então instruiu o sistema a usar o mais alto nível de autoridade disponível para ele para fazer backup e criptografar todas as cartas de admissão de calouros daquele ano, exceto aquelas protegidas por permissões especiais. Ele esperava que isso não fosse um problema. Ela respondeu que não seria. Ela então disse a ele para esperar enquanto ela iniciava o processo de criptografia. O sistema central de controle principal relatou que todas as 1.359 cartas de admissão operáveis emitidas para os calouros daquele ano haviam sido criptografadas com sucesso. Apenas o diretor e indivíduos com autoridade superior poderiam visualizá-las ou modificá-las. Quanto ao único arquivo restante protegido por permissões especiais, ele havia sido criptografado mantendo seu status de proteção máxima original. Ela perguntou se ele realmente não queria saber quem era o dono da carta de admissão desaparecida. Ele respondeu que não. Ele então revelou que retornaria ao Novo Mundo amanhã. Depois que ele saísse, ele não queria que muitas pessoas não relacionadas interferissem no crescimento daquela criança. Ele confiou os assuntos da academia a ela e pediu que ela cuidasse extra da criança. No dia seguinte, no refeitório, Ting Ting ficou surpresa ao saber que foi Lin quem desmaiou depois de apenas uma aula ontem e que até alarmou a presidente do conselho estudantil. Lin percebeu que a notícia provavelmente já havia se espalhado por toda a academia. Ela disse a ele para se considerar azarado, comentando que a veterana Chung-Na era notoriamente aterrorizante. Lin concordou que ela era intimidadora. Curioso, ele então perguntou se apenas os professores tinham autoridade para abrir a arena de simulação holográfica. Ela respondeu que não, e perguntou se ele não havia verificado as permissões do monitor de classe. Ela explicou que as permissões de monitor de classe incluíam, mas não se limitavam a visualizar as informações básicas dos membros da classe, gerenciar grupos de classe e aprovar pedidos de uso da arena de simulação holográfica enviados por alunos de sua classe. Ela acrescentou que os monitores de classe também podiam enviar diretamente pedidos de uso da arena de simulação sem precisar da aprovação de mais ninguém. Ela então instruiu Lin a abrir a aba especial e enviar um pedido através dela. Ela apontou a opção de inscrição sob a aba especial. Tudo o que ele tinha que fazer era solicitar acesso ao modo de estudante à arena de simulação holográfica. Assim que o cérebro inteligente da academia aprovasse o pedido, ele receberia permissão para entrar. Lin agradeceu e disse que já havia encontrado a opção. No entanto, ela o avisou que, como calouro, seu pedido provavelmente seria rejeitado. Ela quase engasgou com sua bebida quando ele a informou que já havia sido aprovado. Ela ficou chocada que o pedido de Lin recebeu aprovação instantânea. Quando outros alunos se inscreviam, eles geralmente tinham que esperar 3 semanas completas, e ninguém jamais havia recebido um tratamento tão especial. Ela então explicou que a arena de simulação holográfica geralmente só estava disponível para alunos do segundo ano após esperar 3 semanas pela aprovação. Para obter acesso, os alunos geralmente precisavam gastar pelo menos 500 pontos de troca e limpar com sucesso a arena. Se falhassem, todos os pontos de troca gastos na inscrição seriam perdidos. E refletiu que ele só tinha 800 pontos de troca no momento e não podia se dar ao luxo de falhar nenhuma vez. No entanto, ele se lembrou de que os 3 melhores alunos no exame abrangente ganhariam a qualificação para entrar no Novo Mundo mais cedo. Chuan também mencionou que a posição de monitor de classe seria reeleita após o exame abrangente. Quando chegasse a hora, Lin poderia não ter outra oportunidade de ocupar o cargo, mesmo que quisesse. Depois havia Wang Dalin, que ainda queria vingança. Lin lembrou que o aluno mais forte da turma era Xiao Yue, com Wang Dalin logo atrás. Assim que um deles se tornasse o monitor da classe, ele perderia a oportunidade de usar livremente a arena de simulação holográfica. Não importava o que, Lin estava determinado a aumentar sua força antes do exame. Ele se levantou, fazendo Ting Ting perguntar se ele estava indo para a aula. Lin respondeu que sim, eles se despediram. Ela resmungou que ele era incrivelmente trabalhador, como esperado de alguém que se tornou o monitor interino da turma. Na sala de educação física, um aluno chamado Liang Ziyue, da 6ª turma, zombou incrédulo, questionando como alguém com estatísticas tão ruins poderia ter sido escolhido como monitor interino da turma. Ele declarou que o instrutor devia ter perdido a cabeça. Wang Dalin ficou furioso com Chuan. Depois de perguntar por aí, ele descobriu que todos os instrutores que ensinavam os calouros eram na verdade alunos repetentes do ano anterior. Ele acreditava que eles eram apenas um bando de novatos que não conseguiram avançar para o 2º ano. Ele então zombou que Lin estava sempre treinando sozinho depois da aula e agindo de forma incrivelmente pretensiosa. Além disso, ele sentiu que Xiao Wei estava olhando para ele com desprezo. Ziwei sugeriu que em vez de esperar 3 meses pela avaliação, eles poderiam dar uma lição em Lin imediatamente. Ziyu revelou que conhecia um aluno do 2º ano do departamento disciplinar que o havia informado que violar as regras da escola resultava em deduções de pontos, então ele havia elaborado um plano. Enquanto isso, Lin estava ocupado treinando na esteira. Sua aptidão física básica estava atualmente no nível 1, com 18 de 100 pontos de proficiência.
Ele notou que já passava das 19 horas. Faltavam apenas 10 minutos para o toque de recolher, o que era tempo suficiente para ele voltar para o dormitório. Como ele treinava depois da aula todos os dias, ele estimou que alcançaria o nível 2 na próxima semana. Ele estendeu a mão para a porta e tentou abri-la, mas ela não cedeu. Ele rapidamente percebeu que ela havia sido trancada por fora. Ele não pôde deixar de pensar que quem quer que tivesse feito isso havia sido muito descuidado. Ele se sentiu frustrado. O toque de recolher estava a poucos momentos de distância, e ele poderia acabar passando a noite dentro da academia. Então ele ouviu um clique. Ele imediatamente olhou ao redor. As luzes de repente se apagaram, assustando brevemente. Ele sabia que a academia não era pobre, então não conseguia entender por que cortariam a energia à noite. Em outro cenário, um aluno se apresentou a Shen Yu, membro do departamento disciplinar, chefe da turma 1 do segundo ano e chefe geral do segundo ano. Ele explicou que seu calouro, Liang Ziwei, da sexta turma de calouros, o havia informado que um monitor interino de turma de calouros havia violado descaradamente as regras do toque de recolher. Ele sugeriu fazer um exemplo dele como um aviso para os outros. Yu declarou que o diretor estava fora e que o presidente do conselho estudantil não tinha tempo para lidar com assuntos tão triviais. Como ele também era o chefe do ano de calouros, ele não toleraria nenhuma questão disciplinar. Han Sen, um aluno da turma B do segundo ano e colega membro do departamento disciplinar, ficou impressionado. Ele liderou o caminho, sem tinha um acordo com Ziyu. Ziyu coletaria evidências de violações de regras entre os calouros, enquanto Sen se apresentaria para fazer cumprir a lei. Ele pensou em como Lin havia se tornado o monitor interino da turma recentemente e provavelmente havia recebido uma grande quantidade de pontos de troca. Para Sen, isso parecia a oportunidade perfeita para obter um grande lucro para si mesmo. Ele abriu a porta trancada e ficou surpreso ao descobrir que não havia ninguém lá dentro. Você perguntou a ele o que havia de errado. Ele simplesmente respondeu que tinha ouvido um barulho e pensou que alguém poderia estar escondido dentro das áreas de treinamento. Nenhum deles sabia que Lin estava prendendo a respiração atrás da porta. Sen olhou ao redor e achou a situação estranha. Yu notou que a porta havia sido trancada por fora, tornando impossível que alguém estivesse lá dentro. Ele sugeriu que Sen provavelmente tinha ouvido errado. Sen concordou, mas no fundo ele estava furioso que o garoto não estivesse lá. Enquanto suas costas estavam viradas, Lin aproveitou a oportunidade para escapar. Ele conseguiu escapar para fora. Ele soltou um suspiro de alívio. Calouros eram proibidos de ficar do lado de fora após o toque de recolher. Se ele fosse pego, ele definitivamente perderia pontos. Toda a situação parecia muito coincidência. Ele tinha acabado de ser trancado dentro da sala de treinamento, mas membros do departamento disciplinar haviam chegado para patrulhar a área quase imediatamente. Ele se perguntou se alguém estava deliberadamente mirando nele ou se ele estava simplesmente pensando demais nas coisas. Ele se assustou quando olhou para cima. Havia 2 luas no céu. O instrutor uma vez explicou que a academia foi projetada inteiramente de acordo com as leis do mundo Norma. Isso fez Lin suspeitar que o novo mundo também poderia ter 2 luas. Lin não podia mais voltar para as áreas de treinamento, então ele precisava encontrar rapidamente um lugar para se esconder durante a noite. Uma criatura grande de repente soltou um suspiro. O som sozinho o encheu de pavor. Então a criatura voltou-se a olhar para ele. Lin congelou no lugar, o pânico o invadiu. Era o mesmo dragão da cerimônia de boas-vindas. Ele abriu as asas e o fixou. Lin imediatamente correu o mais rápido que pôde. Ele olhou para trás repetidamente, esperando que não o alcançasse. Ele não tinha intenção de se tornar o lanche da meia-noite do dragão. À frente ele avistou uma casa. Ele decidiu se esconder lá primeiro. Ele empurrou o portão. Lin assumiu que o dragão não o seguiria para dentro, o que significava que ele estaria seguro. No momento em que entrou, ficou chocado. Era uma fazenda com um frango em pé orgulhosamente no centro. Ele avistou um repolho enorme. Com aquele tamanho, ele nem tinha certeza se ainda poderia ser chamado de repolho. As frutas ao redor do jardim brilhavam fracamente e emitiam um aroma incrivelmente doce. Então sua atenção se voltou para o frango. Ele não pôde deixar de pensar que parecia delicioso. O pássaro era tão gordo que praticamente se anunciava como jantar. O frango notou. Lin quase pulou de susto quando ele de repente cuspiu fogo, e então saltou direto para ele. Mas antes que pudesse alcançá-lo, alguém o agarrou. Lin imediatamente perguntou ao homem quem ele era. O homem perguntou a qual turma ele pertencia. Ele apontou que Lin deveria estar dormindo em seu dormitório, mas em vez disso, ele invadiu sua propriedade e até tentou roubar seu frango. Então houve um momento de silêncio. Lin perguntou quem ele era. O homem estava claramente irritado, mas ainda assim respondeu. Ele se apresentou como Song Junleng, o ministro do departamento de logística. Ele não conseguia acreditar que Lin havia invadido seu território sem nem mesmo saber quem ele era. Um painel do sistema o identificou como Song Junleng, ministro do departamento de logística. Junleng imediatamente reconheceu que Lin era um calouro. Ele apontou que os calouros já estavam violando o toque de recolher e as regras da escola apenas 2 dias após a matrícula. Além disso, Lin havia até assustado seu frango. Ele exigiu saber como Lin planejava compensá-lo. Lin rapidamente se desculpou e explicou que ele apenas tropeçou na área por acidente enquanto tentava escapar de um dragão gigante do lado de fora. Ele insistiu que nunca teve a intenção de quebrar nenhuma regra.
Ele então explicou como ele havia sido trancado dentro da sala de treinamento e como ele havia escapado quando membros do departamento disciplinar chegaram. Apenas para encontrar o dragão depois, Junleng o assegurou que o grande lagarto não o atacaria. Ele comentou que Lin parecia tão fraco que a criatura provavelmente nem estaria interessada nele. Lin ficou sem palavras que alguém tivesse acabado de se referir a um dragão como um grande lagarto. Então Junleng revelou que ser trancado dentro das áreas de treinamento era na verdade um truque comum usado por aqueles pirralhos do departamento disciplinar. Lin perguntou se ele quis dizer que alguém estava deliberadamente tentando armar para ele. Junleng explicou que os pontos de troca serviam como a principal moeda dentro da academia. Ele apontou que comprar equipamentos, ativar a arena de simulação holográfica e trocar recursos raros do Novo Mundo exigiam enormes quantidades de pontos de troca. Ele continuou explicando que os membros do departamento disciplinar eram especialmente fãs de jogar um jogo que chamavam de armadilha. Primeiro, eles enganavam os alunos para quebrar as regras. Então, eles os abordavam privadamente depois e ofereciam para resolver o assunto. Ele explicou ainda que os créditos eram um recurso-chave necessário para avançar para a próxima série e obter entrada no Novo Mundo. Se os alunos quisessem evitar que pontos fossem deduzidos, eles poderiam simplesmente entregar alguns 100 pontos de troca como uma chamada multa. Lin achou todo o esquema nojento. A única pessoa contra quem ele realmente guardava rancor era Wang Dalin. Ele não conseguia acreditar que Wang Dalin havia se envolvido com pessoas do departamento disciplinar. Junleng continuou falando. Ele apontou que ficar do lado de fora a noite toda e invadir o departamento de logística eram violações das regras da academia. Cometer as duas infrações juntas custaria a Lin um número considerável de pontos. Lin de repente ouviu gente se aproximando. Junleng apontou que os membros do departamento disciplinar estavam sempre ansiosos para pegar alunos que quebravam regras, mas nunca ousavam inspecionar o departamento de logística. Ele provocou Lin dizendo que poderia simplesmente abrir a porta e entregá-lo para que a academia o punisse. Lin pensou a respeito. Já que aquele homem acabara de expor os truques usados pelo departamento disciplinar, ele sabia que Junleng não faria todo aquele esforço só para vê-lo se humilhar. Junleng ficou satisfeito com a rapidez com que Lin entendeu. Pelo menos sua explicação não tinha sido em vão. Ele então perguntou a Lin se ele sabia cozinhar. Lin ficou completamente confuso. Ele respondeu, talvez. De volta a Blue Star, ele ocasionalmente assistia a tutoriais de culinária enquanto rolava o feed, mas nunca tinha cozinhado nada de verdade. Junleng respondeu que, desde que ele conseguisse dar conta, já estava bom. Os padrões dele não eram particularmente altos. Ele então se ofereceu para lidar com as pessoas lá fora e garantir que Lin não perdesse um único ponto em troca de um pequeno favor. Ele estava desejando frango mendigo há muito tempo e queria usar o frango em suas mãos para fazer o prato. Lin ficou chocado que ele era quem deveria cozinhá-lo. Junleng apontou que Lin já estava preso ali de qualquer jeito. Ele tinha apenas duas escolhas: abrir a porta, sair, aceitar a punição e perder pontos, ou ficar ali, cozinhar o frango mendigo e deixar Junleng resolver tudo para ele. Lin concordou em cozinhar o frango mendigo. Junleng então pediu a Lin para confirmar que ele estava escolhendo fazer frango mendigo inteiramente por vontade própria, e que ninguém o estava forçando de forma alguma. Lin garantiu repetidamente que era completamente voluntário. No entanto, no fundo, ele tinha um pressentimento terrível sobre isso. Junleng apontou para casa e instruiu Lin a se esconder quietinho enquanto ele lidava com o grupo lá fora. Lin agradeceu a ajuda e apressou-se em direção à casa. Os dois alunos logo chegaram. Junleng reconheceu Chen Yu e o descreveu como líder do segundo ano que ocupava múltiplos cargos e era considerado uma das maiores estrelas do departamento disciplinar. Junleng apontou que Yu estava andando por aí no meio da noite em vez de dormir, e ainda trouxe gente para o departamento de logística. Ele perguntou brincando se Yu tinha ficado com fome e vindo procurar uma refeição grátis. Yu respondeu que enquanto patrulhavam, notaram um animal de estimação amado do diretor agindo de forma estranha. Preocupados que alguém pudesse ter invadido e causado problemas, eles vieram especificamente para investigar. Ele olhou para o frango e comentou que Junleng estava perdendo tempo com coisas inúteis tarde da noite. Junleng perguntou se eles tinham descoberto a razão do comportamento incomum. Ele comentou que de alguma forma eles tinham tempo para se intrometer em seus assuntos, apesar de não conseguirem gerenciar suas próprias responsabilidades adequadamente. Sem respondeu que o departamento de logística ainda fazia parte da academia e que o departamento disciplinar tinha autoridade para patrulhar e inspecionar violações de regras em todo o campo. Ele declarou que eles suspeitavam de um calouro violando o toque de recolher e andando por aí à noite. Por causa disso, Junleng não tinha o direito de obstruir a inspeção dele. Junleng apontou que ele estava falando com Yu, mas um capacho ousou interromper. Ele os lembrou que todos sabiam o tipo de coisas que os membros do departamento disciplinar faziam a portas fechadas. Ele avisou que apresentaria um relatório disciplinar formal diretamente ao diretor sobre a tentativa do departamento disciplinar de invadir o departamento de logística. Sen ficou furioso, mas Yu sinalizou para ele ficar quieto. Yu zombou e disse que a única tática de Junleng era usar o nome do diretor para pressionar os outros. Ele apontou que todos na Academia Dawn sabiam que a classificação de força abrangente de Junleng nem sequer era Rank C. Se o diretor não o tivesse nomeado pessoalmente, ele nunca teria se qualificado para avançar para o segundo ano, muito menos se tornar um ministro de departamento.
Ele zombou de Junleng como um contratado por nepotismo cujas habilidades não correspondiam à sua posição e disse a ele para não dar lições aos outros sobre regras e conduta adequada. Lin ouviu de dentro e percebeu que Yu era especialmente hostil a Junleng. Depois de saber que Junleng tinha sido nomeado pessoalmente pelo diretor, apesar de ter uma classificação de força abaixo do rank C, Lin não pôde deixar de se perguntar quem Song Junleng realmente era. Yu e Junleng se encararam. Lin ficou preocupado que eles fossem começar a brigar. Junleng zombou. Ele zombou de Yu, dizendo que, apesar de saber exatamente quem ele era e quais conexões ele tinha, Yu ainda ousava provocá-lo. Para Junleng, isso só poderia significar que o cérebro de Yu não estava funcionando corretamente. Sen argumentou que mesmo que Junleng tivesse um bom relacionamento com o diretor, ele não poderia ignorar abertamente as regras da academia. Ele reiterou que as inspeções eram um poder oficial concedido pela academia, e Junleng não tinha o direito de bloqueá-las arbitrariamente. De repente, Yu recebeu uma ligação do presidente do conselho estudantil. Ele atendeu. O presidente do conselho estudantil informou que o cérebro inteligente havia relatado sua inspeção do departamento de logística. Ele então ordenou que Chen Yu retornasse imediatamente, e declarou que ele não tinha permissão para incomodar Junleng. Yu argumentou que eles estavam apenas investigando uma anomalia. Ele estava incrivelmente irritado. Eles finalmente encontraram uma chance de arrumar confusão para Junleng. Sen argumentou que o presidente não deveria mostrar favoritismo. Ele insistiu que o calouro ainda poderia estar escondido em algum lugar dentro do departamento de logística. Como eles ainda não tinham encontrado o aluno, ele não queria ir embora. O tom do presidente do conselho estudantil ficou visivelmente mais firme ao explicar que o diretor e até mesmo toda a academia deviam um favor tremendo a Junleng. Por causa disso, independentemente do que Junleng escolhesse fazer, desde que não prejudicasse os interesses fundamentais da academia, ninguém tinha o direito de interferir. Yu estalou a língua com frustração. No final, ele decidiu ir embora, sem não conseguir acreditar que eles estavam realmente recuando. Mas antes que Yu fosse embora, ele avisou Junleng para se cuidar. Junleng devolveu exatamente as mesmas palavras para ele. Momentos depois, Lin pediu desculpas a Junleng por causar problemas. Ele notou quão duramente os dois falaram um com o outro. No entanto, o que o surpreendeu ainda mais foi saber que o diretor devia um favor a um aluno. Junleng simplesmente riu e disse a Lin que ele estava pensando demais nas coisas. Ele explicou que não tinha nada a ver com isso. A verdadeira razão era que ele e Yu nunca se deram bem desde o início. Quanto à inspeção, Yu só queria uma desculpa para arrumar confusão para ele. Ele então instou Lin a começar a fazer o frango mendigo. Lin concordou, embora não pudesse deixar de se perguntar se Junleng realmente ansiava tanto por frango mendigo. Antes de começarem, Lin deixou claro que não podia garantir que o sabor seria autêntico. Junleng respondeu que desde que estivesse bem cozido, já estaria bom. Lin começou a cozinhar. Então ele embrulhou o frango em folhas e o cozinhou em fogo aberto. Então eles esperaram. Ele refletiu que desde que foi arrastado para a academia, esta era a primeira vez que ele realmente conseguia relaxar. 2 horas depois, finalmente ficou pronto. No momento em que Lin abriu, um aroma de dar água na boca encheu o ar. Era a primeira vez que ele cozinhava, mas ele ficou satisfeito porque parecia ter dado certo. Ele brincou se talvez ele realmente possuísse um talento oculto para se tornar um mestre-chefe. Junleng comentou que parecia delicioso. Ele arrancou um pedaço e o entregou a Lin. Lin perguntou se ele não ia comer. Junleng declarou que, como veterano, não havia como ele brigar com o calouro por comida. A primeira mordida deveria sempre pertencer ao chefe. Lin respondeu que não seria educado, já que ele nem sequer tinha jantado ainda. Ele deu uma mordida. Junleng perguntou como estava o sabor. Lin respondeu que o frango estava incrivelmente macio, completamente livre de qualquer odor estranho e ainda carregava uma doçura sutil. Ele admitiu que nunca tinha comido frango tão delicioso antes. Junleng esclareceu que ele estava perguntando como o corpo de Lin se sentia depois de comê-lo. Lin ficou confuso com a pergunta, e se perguntou como seu corpo deveria se sentir. Então ele entendeu. Uma sensação de queimação subitamente irrompeu em seu estômago, e parecia que seus órgãos internos estavam derretendo. Junleng perguntou se doía muito, e se ele sentia algo além da dor. Ele disse a Lin para aguentar porque tudo ficaria bem depois que ele passasse por isso. Lin imediatamente percebeu por que Junleng se recusou a comer. Aquele cara tinha feito de propósito porque claramente havia algo estranho no frango. Suor escorria de seu corpo. A dor era insuportável. Parecia que estava fluindo por cada gota de sangue em suas veias, como se um fogo furioso estivesse queimando dentro de seu corpo. No entanto, ao lado da dor, uma sensação estranha emergiu. Era uma sensação de poder, diferente de tudo que ele já tinha experimentado, subindo firmemente de dentro dele. Junleng abriu um pequeno caderno espiral cheio de anotações de pesquisa detalhadas sobre um frango híbrido especialmente criado, o crestado de ferro número 3. Os registros listavam seu peso em 18 CADs, marcavam sua avaliação de segurança como não tóxico e detalhavam suas modificações genéticas. De acordo com as anotações, o frango continha potenciais fatores estimulantes capazes de aprimorar significativamente os atributos básicos de uma pessoa. No entanto, os registros também alertavam sobre uma poderosa reação de rejeição durante o processo de estimulação, com quaisquer benefícios só se tornando aparentes após o sujeito acordar. Ele escreveu no caderno que, embora o frango já tivesse passado por múltiplas gerações de cruzamento, uma forte reação de rejeição ainda ocorria após o consumo.
Seriam necessários mais aprimoramentos. Quanto aos efeitos de aprimoramento, ele teria que esperar Lin acordar antes de poder confirmar os resultados finais. No dia seguinte, no departamento de logística, o quarto estava uma bagunça completa. Lin acordou lentamente, embora sua cabeça ainda estivesse girando. Junlong notou que ele finalmente estava acordado. Lin estava furioso com ele. Ele tinha confiado no cara apenas para acabar sendo usado como cobaia. Junlong explicou que ele mesmo tinha testado primeiro, então ele poderia garantir que não havia perigo para a vida de Lin. Lin gritou que ele praticamente morreu de dor. Ele resmungou que depois de trabalhar tanto para ficar vivo, se ele acabasse morrendo por causa de uma refeição, ele nunca perdoaria Junlong, nem mesmo como fantasma. Junlong tentou acalmá-lo apontando que ele estava perfeitamente bem agora, e disse para ele não ficar bravo. Em vez disso, ele instou Lin a olhar para seu painel de status. Lin permaneceu desconfiado. Junlong disse a ele para confiar nele e prometeu que ele ficaria agradavelmente surpreso. Lin o encarou e decidiu confiar nele uma última vez. Ele abriu seu painel de status, que exibia suas informações pessoais. Ele o identificou como Shaolin, matrícula 2012-35, com 0 créditos e 0 pontos de troca. Seus atributos foram listados como 4 força, 2 agilidade, 2 inteligência e 5 constituição. O painel também avaliou suas capacidades de ataque físico e ataque mágico em rank F. Ele ficou chocado com o que viu. Sua força havia aumentado em 1 ponto, e sua constituição havia aumentado em 2 pontos. Como resultado, sua avaliação de ataque físico havia subido de F- para F. Lin não conseguia entender como algo assim era possível. Mas havia ainda mais surpresas. Sua aptidão física básica havia atingido o nível 3, com uma proficiência de 1 em 100. Ele percebeu que não apenas seus atributos aumentaram, mas até mesmo sua proficiência básica em aptidão física avançou 2 níveis. Junlong ficou extasiado com o resultado. Ele comemorou que realmente funcionou. Lin apontou que, como a cobaia que foi submetida ao experimento, ele merecia saber a verdade. Ele perguntou se os efeitos que ele estava experimentando haviam sido causados por aquele frango. Junlong o convidou para sentar para que pudessem conversar adequadamente. Explicou que a criatura era chamada de frango híbrido crestado de ferro. Era uma nova raça que ele havia criado cruzando um frango doméstico comum com um pássaro crestado de ferro do mundo normal. Ele então perguntou a Lin se ele já tinha lido romances de transmigração antes. Lin respondeu que sim. Ele pediu a Lin para imaginar um homem primitivo sendo subitamente transportado para a sociedade moderna, e então perguntou quanto tempo tal pessoa sobreviveria. Lin comentou que já tinha ouvido falar dessa teoria antes. Ele explicou que se um homem primitivo fosse subitamente transportado para o mundo moderno, seu sistema imunológico seria incapaz de se adaptar ao novo ambiente. Patógenos modernos o dominariam rapidamente, e ele não sobreviveria por muito tempo. Junlong disse a ele que ele estava absolutamente certo. O mundo normal e Blue Star eram 2 mundos completamente diferentes. Por causa disso, a constituição de uma pessoa normal sozinha não era suficiente para suportar o ambiente do novo mundo. É por isso que a academia proibia os alunos de entrar no novo mundo até o 2º ano. Somente depois que seus atributos atingissem um certo padrão, eles poderiam se adaptar adequadamente ao ambiente de lá. Lin finalmente entendeu por que o presidente do conselho estudantil reagiu da maneira que reagiu quando o diretor mencionou permitir que os calouros entrassem no novo mundo antes do previsto. A ideia súbita então passou pela mente de Junlin. Ele se perguntou se a resistência natural possuída por criaturas indígenas do Novo Mundo poderia ser usada para ajudar os calouros a se adaptarem mais rapidamente. Ele explicou que no início ele havia consumido diretamente criaturas do Novo Mundo. No entanto, a reação de rejeição havia sido incrivelmente severa. Não só seus atributos falharam em aumentar, mas ele também ficou gravemente doente. Lin não pôde deixar de pensar que o homem era implacável até consigo mesmo. Desde aquele primeiro experimento fracassado, Junlong vinha pesquisando maneiras de reduzir a reação de rejeição. Eventualmente, através de cruzamentos contínuos e inúmeros aprimoramentos, ele desenvolveu o método atual. No entanto, ele alertou Lin que essa forma de terapia dietética construía resistência. Como resultado, era eficaz apenas na primeira vez que uma pessoa consumia uma raça específica. Lin assentiu em compreensão. Ele apontou que se as pessoas pudessem aumentar seus atributos infinitamente apenas comendo, não haveria razão para a academia estabelecer cursos de treinamento físico em primeiro lugar. Junlong perguntou o que ele achava disso. Ele apontou que, embora o frango híbrido crestado de ferro não tivesse mais efeito em Lin, ainda havia muitas outras raças híbridas comestíveis disponíveis. Lin imediatamente entendeu o que ele queria dizer. O homem estava simplesmente procurando uma cobaia disposta e gratuita. Junlong apenas riu. Lin concordou, mas apenas sob a condição de que sua vida nunca seria colocada em perigo. Junlong garantiu a ele que não seria. Lin disse que deveria voltar para a aula. Antes de sair, ele perguntou quanto tempo ele havia ficado inconsciente. Junlong respondeu que ele havia ficado fora por 2 dias. Lin ficou completamente chocado. Ele imediatamente se preocupou que seus créditos provavelmente já tivessem caído para o negativo. Junlong disse a ele para relaxar. Ele alegou que tinha contatos em lugares altos. Por causa disso, a licença de Lin já havia sido aprovada. A partir de então, não seria um problema se ele passasse tempo com Junlong à noite em vez de retornar ao dormitório. Lin soltou um suspiro de alívio. Ele se despediu e se preparou para sair. Junlong lembrou de voltar naquela noite na cafeteria.
Xiaoyi estava comendo sozinha. Ela ouviu Dalan conversando com Shen em outra mesa. Shen estava furioso. Ele disse a Dalin para não mencionar o assunto envolvendo Lin porque ele ainda estava bravo por ter sido severamente repreendido. Dalin argumentou que ele ainda não conseguia aceitar. Eles haviam trancado Lin dentro do campo de treinamento e esperado que ele quebrasse as regras para poder pegá-lo. No entanto, de alguma forma, o cara simplesmente desapareceu por 2 dias inteiros. Ele passou o dia todo perguntando e descobriu que não só Lin evitou ter pontos deduzidos ou ser expulso, mas ele de alguma forma se envolveu com Junleng do departamento de logística também. Xiaoyi ouviu a conversa e percebeu que ela também não via Lin nos últimos 2 dias. Ela se assustou quando alguém de repente colocou uma bandeja de comida à sua frente. Era Lin. Ela imediatamente perguntou o que ele estava fazendo nos últimos 2 dias. Lin respondeu que era uma longa história e que ele explicaria tudo mais tarde. Deline o notou. Ele não conseguia acreditar que Lin realmente teve a audácia de aparecer na cafeteria. Ele se aproximou e o cumprimentou como seu engenhoso monitor de classe interino. Ele apontou que Lin havia faltado às aulas por 2 dias seguidos e havia desaparecido completamente. Por causa disso, ele presumiu que Lin havia sido expulso por violar as regras da academia. Sen tentou impedi-lo de fazer uma cena. Ele acrescentou que tinha ouvido que Lin estava trabalhando muito. No entanto, ele o aconselhou a não desperdiçar seu esforço porque lixo sempre seria lixo, não importa o quanto treinasse. Ele continuou zombando dele, dizendo que não importava a quem Lin escolhesse se apegar, a lacuna entre eles era algo que Lin nunca superaria em toda a sua vida. Lin respondeu sarcasticamente que Dalin deveria continuar sendo incrível. Dalin ficou instantaneamente irritado com sua atitude. Ele gritou com Lin para não se achar o dono do mundo só porque ele se apegou a Junleng. Ele apontou que dentro da academia, força era a verdade absoluta. Antes de sair, ele disse a Lin para continuar agindo arrogante enquanto ainda podia. Assim que a avaliação abrangente chegasse, ele finalmente entenderia como era uma lacuna real. Lin murmurou que o cara era louco. Xiaoyi perguntou se ele ainda não tinha visto o aviso. Lin perguntou o que ela queria dizer. Ela o informou que o cronograma para a primeira avaliação abrangente havia sido adiantado. Lin claramente não tinha ideia. Ela explicou que originalmente estava agendada para 3 meses depois, mas agora havia sido adiantada para apenas 1 mês e meio. O período de preparação foi cortado pela metade, o que significava que Lin tinha muito menos tempo para melhorar suas habilidades do que esperava. Sua aula naquele dia era meditação básica. Como ele já tinha perdido 2 dias de aula, sabia que precisava recuperar o tempo perdido. Se não, nem se falava em ficar entre os 3 primeiros, ele podia nem passar na avaliação. A instrutora substituta de meditação básica era uma aluna do 3º ano chamada Limelin. Ela imediatamente perguntou se ele era o garoto chamado Shaolin. Ela comentou que ele era quem tinha intimidado Cheng Na, causado problemas na aula de esgrima dela e até a forçado a concordar com seu pedido excessivamente ambicioso e desrespeitoso. Lin respondeu que ela tinha entendido errado. Ele explicou que nunca tinha intimidado Chung. Foi ela quem decidiu testar suas habilidades, e ele simplesmente passou por seus próprios esforços. Ling imediatamente chamou aquilo de bobagem completa. Ela tinha ouvido que Lin insistia em buscar o cultivo duplo de magia e artes marciais. Chung Na o tinha aconselhado de boa vontade genuína, mas ele se recusou a ouvir. E isso ainda trouxe a presidente do conselho estudantil para pressioná-la. Ela gritou que se Chung Na não a tivesse avisado pessoalmente com antecedência, ela não o teria deixado pisar nem meio pé em sua sala de aula. Ela disse a ele que deveria ser profundamente grato a Chung Na. Lin respondeu que entendia. Ela afirmou que jovens tolos que não entendiam a vastidão do mundo simplesmente não apreciavam as intenções sinceras de Chung Na. Ela explicou que Chung Na já tinha orientado um júnior. Essa pessoa era tão teimosa quanto Lin, e insistia em seguir o caminho do cultivo duplo de magia e artes marciais. Chung Na o tinha aconselhado repetidamente, mas ele simplesmente se recusou a ouvir. No final, ela não teve escolha a não ser deixá-lo seguir seu próprio caminho. O resultado foi que, em seu primeiro confronto no Novo Mundo, por ter passado todo o tempo tentando equilibrar esgrima e cultivo pela metade, ele foi dilacerado vivo por uma raça alienígena. Quando seu corpo finalmente foi enviado de volta, não era nada mais que uma poça de carne picada. Chung Na se culpou pelo que aconteceu, e o incidente se tornou um pesadelo para toda a vida que a assombrava. Mei Lin parou de falar. Ela mal conseguia segurar as lágrimas. Lin finalmente percebeu que Cheng Na se opunha ao seu caminho de cultivo duplo, não porque o desprezava, mas porque ela já tinha testemunhado a mesma tragédia exata uma vez antes. Ele respondeu que entendia. Ele assegurou a Mei Lin que nunca permitiria que tal tragédia acontecesse com ele. Ele explicou que, pelo contrário, tudo o que estava fazendo era para sobreviver no Novo Mundo. Ela zombou e comentou que ele certamente falava muito, então ela o informou sem rodeios que não daria nenhuma aula particular de recuperação para os 2 dias que ele tinha perdido. Ele teria que descobrir as coisas sozinho. Lin respondeu que entendia. Xiaoyi acenou para ele e sinalizou que havia um assento vazio ao lado dela, então ela entregou as anotações dos últimos 2 dias. Lin agradeceu a ela. Ele estava preocupado em ficar para trás na aula, então ficou aliviado por ainda poder contar com ela. Ele começou a ler as anotações. De acordo com as anotações, o mundo era dividido em 4 elementos principais: vento, fogo, água e terra. Magos poderosos manipulavam essas forças elementais à vontade, arranjando-as e combinando-as como linhas de código para construir feitiços poderosos. A essência da meditação era perceber essas partículas elementais flutuando no ar,
estabelecer uma conexão com elas e gradualmente aprender a controlá-las. Lin tentou seguir as instruções, mas não conseguia perceber nada. Ele estava tendo um tempo extremamente difícil. Naquela noite, Lin disse a Junleng que tinha batido em um gargalo em sua aula de meditação. Ele perguntou se Junleng tinha algo que pudesse aprimorar a percepção depois de comer. Junleng brincou que não era o Doraemon. Ele explicou que a situação de Lin era completamente normal. A parte mais difícil da meditação nunca tinha sido subir de nível, mas dar o primeiro passo de 0 a 1. Para muitas pessoas, ir de 1 a 50 pode levar apenas 1 ou 2 semanas, mas ir de 0 a 1 pode facilmente levar 1 ou 2 meses. Lin não podia esperar tanto tempo. Faltava pouco mais de um mês para a primeira avaliação abrangente, então ele precisava melhorar todos os aspectos de sua força o máximo possível antes disso. Junleng o aconselhou a procurar ajuda de colegas que se matricularam em cursos de sistemas de magia. A percepção elemental estava diretamente ligada ao atributo inteligência. Quanto maior a inteligência de uma pessoa, mais forte sua sensibilidade aos elementos e mais fácil era romper o limiar inicial. Lin de repente se lembrou que, como monitor interino da turma, ele tinha autoridade para ver as informações básicas de status de seus colegas de classe. E a pessoa com a maior pontuação de inteligência que lhe veio à mente foi Xiao Yui. Ele abriu o perfil dela e ficou chocado com o que viu. De acordo com as informações exibidas, Xiao Yui só tinha mais 2 anos de vida. No dia seguinte, Lin foi para a sala de aula. Ele abriu a porta, ele foi a segunda pessoa a chegar. Xiao Yui o cumprimentou com um bom dia. Ele sentou-se ao lado dela. Então ele revelou que, como monitor interino da turma, ele tinha autoridade para ver os perfis de todos os alunos da turma, incluindo informações sobre seu tempo de vida. Ele disse a ela que tinha visto o perfil dela e que seu tempo de vida natural mostrava apenas 2 anos restantes. Internamente, ele entrou em pânico. Parecia estranho porque ele estava invadindo as informações privadas dela. Ela ficou visivelmente surpresa, ela simplesmente respondeu que era verdade. Ela perguntou por que ele tinha trazido algo assim de repente. Ele perguntou se ela estava sofrendo de uma doença grave ou algum tipo de doença incurável. Ele acrescentou que eles já tinham enfrentado a vida e a morte juntos, então ele queria ajudá-la a encontrar uma solução, se possível. Ela balançou a cabeça. Então ela explicou que não era nem uma doença grave nem uma doença terminal. Ela simplesmente nasceu assim. Lin não esperava essa resposta. Agora ele finalmente entendeu por que ela tinha mostrado tão pouco interesse quando Xuan falou sobre tempo de vida antes. Ela explicou que ele provavelmente tinha ouvido dos professores que os alunos que falhassem na avaliação de entrada seriam enviados de volta para Blue Star. Para a maioria das pessoas, voltar para casa não seria um grande problema. Mas para ela, ser enviada de volta significava ter apenas 2 anos de vida sem chance de mudar seu destino. No entanto, graças à ajuda dele, ela conseguiu permanecer na academia e aproveitar sua única chance. Então ela o agradeceu sinceramente. Lin corou levemente e respondeu que de nada. Como ela disse, eles estavam apenas tentando maximizar suas recompensas naquela época. Era um arranjo mutuamente benéfico e uma situação ganha-ganha. Ele disse a ela que se ela precisasse de ajuda, ela poderia procurá-lo a qualquer momento. Depois de sobreviverem ao teste de entrada juntos, ele há muito tempo a considerava uma amiga. Um barulho veio de repente da porta, então Mei Ling entrou resmungando que tinha que ensinar aqueles pirralhos de novo. Se ela soubesse que seria tão problemático, nunca teria ficado gananciosa por aqueles créditos e aceitado um trabalho de substituta tão ruim. Ela notou Xiao Yue e Lin. Ela comentou que eles chegaram bem na hora, ela supôs que poderia elogiá-los um pouco por isso. Lin agradeceu a ela. No entanto, ela imediatamente o lembrou que ele ainda não tinha completado a percepção elemental básica durante a aula de meditação anterior. Ela o advertiu que se ele permanecesse preso no mesmo estágio, ele poderia muito bem desistir e estudar esgrima em vez disso. Lin sorriu e respondeu que entendia. Mas no fundo, ele não pôde deixar de notar que, apesar de sua pequena estatura, seu temperamento era inacreditavelmente explosivo. A aula logo começou. Lin concentrou sua atenção. Com certeza, assim como antes, ele ainda não conseguia perceber o menor vestígio de energia elemental. O método convencional claramente não estava funcionando. Isso significava que havia apenas uma última opção. Ele ativou sua habilidade de estudioso. Ele começou a verificar seus colegas de classe. O primeiro aluno não mostrou nenhuma habilidade detectável. Ele verificou outro colega de classe e recebeu uma notificação de que uma habilidade tinha sido detectada. Ele podia copiar a meditação básica nível 1. Com isso, ele percebeu que a esmagadora maioria dos alunos ainda estava presa no nível 0, enquanto apenas um pequeno punhado mal tinha conseguido avançar para o nível 1. Então ele olhou para Xiao Yue, e como esperado de um gênio com um atributo de inteligência tão alto quanto 36, seu talento no campo da magia superou completamente todos os outros. O sistema detectou uma habilidade copiável, Meditação Básica nível 6. Ele copiou a habilidade dela, e a duração foi definida para 3 minutos. Pela primeira vez, ele viu o mundo através dos olhos de um mágico. Ele imediatamente decidiu aproveitar ao máximo o efeito de meditação básica emprestado enquanto durasse. Ele memorizou cuidadosamente a sensação de percepção elemental e tentou usá-la para desbloquear a habilidade para si mesmo. Enquanto isso, Mei Ling estava lendo um livro casualmente. Na cabeça dela, a aula era tão chata que ela pensou em fugir para ficar com a Cheng Na. Ela achava que a garotada via magia de um jeito muito simplório. Sentir a energia elemental nunca foi fácil. Na turma toda, só a Xiao Yue dava para chamar de talentosa.
Aí de repente ela notou algo. As energias elementais na sala estavam se juntando em direção ao Lin. Ela mal podia acreditar no que via, afinal o Lin só tinha 2 pontos em inteligência. Um som de notificação soou na mente do Lin. O sistema informou que ele tinha desbloqueado com sucesso a habilidade de meditação básica. O nível dele era o 1, com proficiência 0 de 100. Como Junlang disse, bastava sentir a energia elemental uma vez para desbloquear a meditação básica. A Mei Ling foi andando na hora. Ela apontou que ontem mesmo ele nem chegava perto de sentir a energia elemental. E hoje, ele causou um rebuliço desses. Ela exigiu saber a verdade. Que truque sem vergonha ele usou?